Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio nessa quarta-feira e hoje é para falar de um assunto que não tem como esse assunto não servir para você, que é liderança. Se você ainda não é líder, um dia você vai ser, mas ainda assim eu duvido que alguém não é líder, mano. Porque no mínimo, isso eu escutei no Bootcamp, você é líder dentro da sua casa, líder dentro dos teus colegas, com o teu filho, com a tua família, então esse assunto com certeza é para você. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, mas antes com o meu parceiro de bancada. E aí, galera, tudo bem? Marcelo Banda aqui. Mas sabe o que é legal? Porque a questão da liderança, a gente fala que é a terceira venda, que a gente fala aqui nesse programa muito de venda, e hoje a gente vai trazer uma pessoa que, na verdade, indica, é um usuário e indica ao comprador. Então, esse terceira venda aqui, eu ia falar um pouco de liderança, um pouco de venda, um pouco do usuário. Acho que vai ser uma experiência fantástica. Exatamente, Bando. E hoje eu tô aqui com quem não conhece, provavelmente não tem internet, com o Diego Serpa, que é Head de Security da Colgate-Palmolive. Serpa, pra quem não te conhece, vou falar que não conhece é a Colgate, mas se apresente. Bom, obrigado, cumprimentar todo mundo que está assistindo e dar parabéns aí, que malemolência, hein, para apresentar o... O pessoal aí tá engrenado já, muito bom, muito bom. Bom, mais uma vez, obrigado a todos, eu sou o Diego Serpa, sou o Head de Segurança da Colgate-Palmolive, tenho 36 anos, já passei por algumas das principais marcas do mercado, né, da Top 5, passei já por 3, pela Coca-Cola, pela PepsiCo e agora pela Colgate-Palmolive, já trabalhei na prestação de serviço, com consultoria e agora como tomador de serviço também, sempre na área de segurança. Minha formação veio da área militar, né? Eu fui oficial do Exército por muito pouco tempo, mas logo entrei na segurança privada e estou na carreira já há quase 15 anos, né? É pouquinho comparado aos grandes gurus que a gente tem, Sim. Mas eu tive a oportunidade de experienciar muita coisa, né? Que eu sou muito grato por isso, é muito bacana. Show. Sempre pra gente começar, eu já vou trazer um assunto, não vou falar que é polêmico, mas é para as pessoas se situarem, porque às vezes na minha cabeça todo mundo acha que talvez é um bom líder, tem uma percepção positiva. Acho que se você perguntar para as pessoas talvez vão falar, principalmente existe uma diferença de eu ser talvez o dono ou estar num cargo de gestão de liderança. Na minha concepção é totalmente diferente. Você, que já teve por diversas áreas, tanto como prestador, como contratante, tem a sua liderança dentro da tua equipe, como é que, dentro das empresas, a experiência que você me passou, como é que você avalia a liderança que você percorreu na sua experiência? Lideranças boas, existem muitos pontos de melhoria, com os fornecedores que você atua, você sente uma presença de liderança forte? Me dá esse benchmark de mercado. Bom, falar de liderança é um assunto que eu gosto muito, né? Até porque o tema não é sobre o Bootcamp War, a gente vai chegar nele, Sim. Mas a gente desenvolveu pensando em uma imersão que revelasse o líder dentro de cada pessoa, né? Nós trabalhamos juntos para isso, mas realmente toda a minha jornada de carreira sempre tive que liderar. E eu acho que todo mundo tem que liderar o teu pensamento como líder. E eu gosto de falar sobre liderança end-to-end, ponta a ponta. Então, você começar o trabalho de uma forma que você lidere e entregar isso de forma organizada e liderada no final. De fato, tem líderes muito bons que estudam para isso, ou às vezes é líder de uma forma empírica, né? Acaba aprendendo, desenvolvendo sozinho ali com o passar dos anos. Mas tem uma coisa também que a gente tem que desmistificar, que é o chefe. Sim. A gente vê muita coisa assim, ó. Tem o chefe e o líder. O chefe é ruim, o líder é bom. Eu desacredito disso. O Instagram tá cheio disso, né? O Instagram tá cheio disso. No LinkedIn, nas redes, tá cheio disso. Eu desacredito. Eu acho que há chefes bons e há líderes bons. Você pode chefiar e você pode liderar. E há chefes ruins e há líderes ruins também. O que você vê como diferença? A diferença é... Esse dia eu estava conversando com um colega e ele falou pra mim assim, olha, liderar não é tão romântico assim. Na minha opinião é. Liderar é mais romântico que chefiar. Chefiar, você não tem romantismo no negócio. E o que é o romantismo, na minha opinião? E aí, eu quero pedir licença para todo mundo que eu trago aqui as minhas experiências que eu vivi, a minha maneira de pensar. Tem muita gente que pensa diferente, acho que não tem certo e errado. Quero trazer para refletir. As minhas experiências. Tem muito do romantismo na liderança, que é o quê? Se preocupar com a vida pessoal do seu liderado, se preocupar com o desempenho, não no desempenho, faça ao máximo para entregar o que eu te peço, mas
se aquilo faz sentido na vida do seu liderado, se aquilo entrega um propósito para ele. O chefiar é uma maneira que você pode fazer muito bem, mas sem colocar esses adicionais de propósito, sem colocar o adicional de cuidado com a vida do cara. Bicho, tem trabalho. Quando você chegar aqui, você faz aqui. Mais diretivo. Mais diretivo. Uhum. E tem gente que faz isso muito bem. Eu não vejo que é uma maneira errada de lidar com uma equipe. Né? Vai depender muito do perfil também do time também, né? Muito do perfil do time, muito do perfil do negócio. Isso. Tem negócio que as pessoas não tem muito social. O cara faz ali, o outro faz ali, não quer contato com ninguém, não quer se sociabilizar. Talvez para esse tipo de negócio, onde as pessoas não possam se envolver muito com o tema, seja mais eficiente ter um chefe ali. Então, eu acredito muito nessas ideias. E não é errado ter um chefe, né? Comparando com o líder. Mas tem essas duas maneiras. É o perfil da pessoa, o perfil da equipe, o perfil do negócio, onde quer chegar. Ô Serpa, hoje tem muitos cursos, muitas empresas que ofertam cursos de coaching, de liderança, uma série de outras coisas. Você acha que esse líder nato tem que ser extrovertido, introvertido? Ou esse líder também que fica um pouco resistente a fazer cursos para aprimorar? Como é que você vê esses cursos de liderança aí para quem quer, talvez não tenha essa liderança nata, ele tem que desenvolver? Levantou a bola já, hein? Tem a liderança, não tem a liderança nata e também é resistente a fazer curso de liderança. Eu acho importante todo mundo se desenvolver na habilidade de liderar. Ou de chefiar, que seja. Mas o meu perfil, né, onde eu gosto de trabalhar, a gente criou o Bootcamp War por isso, eu acho importante as pessoas se desenvolverem na liderança. Porque hoje, o mundo ele é social. Você fala diversas coisas pensando no social. Vamos pegar o conceito de ESG. A gente tem o meio ambiente, a gente tem o social, a gente tem governança. Então está tudo ligado com a parte social, com o bem-estar. Então se você não entender isso, fica difícil até para chefiar. Acho que a liderança ela é mais latente. As pessoas precisam se aprimorar nisso. Entender como a outra pessoa pensa, ter empatia, criar sinergia, criar um ambiente de confiança, que acho que é o atributo mais forte de uma liderança, é a confiança de via dupla. Já tive vários líderes que falavam para mim assim, cara, mas eu tenho que confiar em você. Eu não tenho confiança. Só eu tenho que correr atrás e merecer a confiança dele. Ele tem que merecer a minha confiança também. Mas isso não é de uma forma simplesmente genuína. Banda, a partir de agora eu vou confiar em você. Tem que criar um relacionamento. Então, eu até criei esses dias uma apresentação. Eu estava falando que a confiança, não foi uma apresentação, foi uma reportagem que a gente está soltando internamente para falar dos veteranos na Colgate. Então, eu estou trazendo para dentro da empresa o reconhecimento para a minha equipe. Tenho mais que 2 profissionais, mas 2 principalmente que são veteranos das Forças Armadas. Eles foram para Haiti, participaram de ação humanitária, foram para o Rio de Janeiro, participaram de trabalhos periciais. E eu estou fazendo uma matéria interna, porque os veteranos das Forças Armadas também são um grupo de afinidade dentro do conceito de diversidade. Então, estou preparando uma matéria para apresentar para a Colgate, né, essas pessoas e as habilidades deles. Eu estou gerando confiança. Tanto das outras áreas para as pessoas do meu time, quanto do meu time para comigo, e vice-versa. Eu não quero receber... 360, né? 360. Eu não quero ter o mérito de tudo, ou quero. Porque tornar um time bom, as pessoas vão entender que o gestor também é bom. Eu brinco com eles que eu não sou tão bonzinho assim não, eu sou egoísta. 360, né? Mas é uma virtude que o líder tem que ter de reconhecer a sua equipe. E tudo isso exige uma como você também vai fazer, né? Uma técnica, entender o que é importante para cada um. O Lucas só vai trabalhar pelo que eu peço se aquilo fizer sentido para ele e se ele se sentir valorizado depois. Agora, simplesmente, olha, eu vou te dar parabéns, não faz sentido. E o líder, que é o linear, trata todo mundo igual, para ser de uma certa forma, não, se eu tratar diferente o cara vai achar que é um cara que eu tenho mais afinidade, outro não afinidade. Alguns erros acontecem, né? Mas o cara tentar achar que todo mundo é igual, tem perfis iguais. Então eu acho um grande erro da liderança essa questão, né? Eu vou fazer de uma forma linear, assim. É que eu acho que existia uma premissa de talvez um erro na percepção de você tratar todo mundo com igualdade. Talvez a gente fale de igualdade e igualdade talvez de oportunidade, mas eu acredito muito mais numa liderança situacional.
onde você vai ter pessoas que provavelmente você vai precisar ser um líder mais duro, mais diretivo, com mais pressão, outras pessoas que você vai precisar dar mais liberdade, mas você vai ter que conhecer o individual da tua equipe, que é o que você falou, um pouco do romantismo. Se você não entrar a fundo pessoal, profissional, o que essa pessoa é boa ou ruim, tratar todo mundo igual, provavelmente não vai funcionar. E são, assim, não pode dizer que são erros, mas são temporadas, vamos chamar de temporada, né? São temporadas comuns e normais. Uma pessoa que está começando a carreira agora, ela vai ter, de repente, uma liderança linear. Ela vai querer tratar todo mundo igual. E faz parte da aprendizagem ela passar por essa temporada. Até chegar, de repente, num cara super desenvolvido, mais sênior para liderar, como o Lucas, que consegue liderar de forma situacional. Já tem um repertório, né? O cardápio de informação que ele tem já é muito grande, então ele sabe exatamente o que utilizar em cada momento. Liderar de forma linear é mais fácil, só que o líder não pode procurar o mais fácil. Ele tem que procurar o que é mais efetivo, e às vezes o que é mais efetivo tem obstáculo. Sim. Ele precisa agir com mais profundidade, precisa se estressar mais, ter um esforço maior para uma recompensa às vezes um pouco menor, mas isso vai te entregar lá na frente. Então, tem fato, eu não vejo como errado, mas tem situações que você pode ser linear e outras que demandam outro tipo de comportamento, né? Ô Sérgio, eu tenho uma dúvida, eu queria saber da tua visão. Ela é um pouco polêmica. Eu vejo pouca... o Lucas fala disso. Polêmicas. Eu gosto de fazer pergunta que foge talvez do gibi, talvez do beabá. A gente fala muito de liderar pelo exemplo. Eu já errei um pouco talvez nisso. Hoje, na minha concepção, eu errei. De querer ser o exemplo de estar no mesmo, às vezes, perrengue 100% com a equipe. Então, eu tinha um outro escritório, então eu mudei a minha sala para ficar junto com a equipe. Eu fazia tudo que a equipe fazia porque eu queria passar pelas mesmas situações e eu queria dar o exemplo que eu estaria no mesmo ambiente. Aí, eu vim para cá, para esse novo escritório, eu falei assim, poxa, eu acho que não estava sendo legal fazer exatamente, sentar junto, estar no mesmo ambiente, porque as pessoas não conseguiam ver muito a diferença. E eu saí de uma sala, de uma área mais de liderança. Eu tô dando o exemplo da sala, tá? Que é talvez o que representava isso. Mas eu falei assim, poxa, talvez se eu tivesse do outro lado, eu queria enxergar no meu líder um patamar que eu gostaria de estar. Os benefícios do cargo, o benefício da liderança, porque eu batalhei muito para chegar lá. Então, se a pessoa não começar a ver até onde ele chegou, os benefícios desse cargo de liderança que, na minha concepção, hoje eu tenho aqui, eu não vou estar incentivando o meu colaborador a querer ser um líder, a querer galgar mais, batalhar para ter um cargo de liderança. Você acredita que o líder tem que ser exemplo em tudo? Ele tem que fazer tudo que o colaborador faz, ter as mesmas situações? Ou não? Ele tem que ter disparidade em alguns pontos? Eu acredito que o líder tem que ser exemplo, mas não ser um espelho do colaborador. Ao contrário. Ele tem que fazer a espelhagem, ela é ao contrário. Tem que tentar espelhar para que o colaborador, alguém da equipe dele, o funcionário, siga o exemplo que ele está colocando naquele momento. É importante você estar no mesmo lugar, fazer a mesma tarefa, mostrar que sabe, mas isso tem que ser de uma forma para resolver determinada situação, que pode levar mais tempo ou menos tempo. Mas você tem que voltar depois para o seu local de líder e despertar o desejo, né? A querência do cara chegar lá até onde você está. Mas tem gente na equipe que não vai querer também. Tem gente que não quer a tua posição. Tem gente que quer ficar ali e tá tudo certo com isso. Então você tem que mostrar que ali também é legal de ficar durante mais tempo. E é o momento que você vai lá e senta perto e faz a tarefa dele. É importante que o líder seja mais adestrado. Não no sentido de ter mais conhecimento que todos, mas de conhecer um pouquinho de cada coisa para poder conversar em todos os níveis, para poder sugerir soluções e não impor soluções. Você vai sugerir alguma coisa que vai dar uma ideia para alguém e ele vai tornar aquilo uma ideia melhor. Delegar, né? Saber delegar também, mas faz parte da jornada do líder passar por esse momento, né? De, poxa, vou ficar aqui. E o ser humano, cara, é engraçado, né? Eu tenho um estilo de liderança, quem trabalha comigo sabe muito bem. Eu gosto de dar muita liberdade para trabalhar. Só que volta e meia, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e falar, vem cá, como assim? Ah, porque eu estava fazendo... Ó, a sua liberdade vem até aqui. Não confunda a liberdade... Pode falar uma palavrinha um pouquinho? Pode, deve. Pode. Não confunda a liberdade com passar a mão na bunda do guarda. Né? Sim. Uma coisa, outra coisa... Então, assim, até onde vai a liberdade que as pessoas... Como as pessoas utilizam a liberdade que você dá? Então, a liderança é o tempo inteiro o controle da disciplina. Liberdade é com disciplina, não é sem disciplina. Ah, às vezes tem que cobrar minha equipe e falar, bicho, você tá todo dia na fábrica, faz um home office, cara. Fica na sua casa,
Mas se o cara ficar a semana inteira, fala, ô, o que tá acontecendo? As pessoas lá precisam te ver. Vão ter a tua presença lá, se sentirem seguras com você trabalhando lá, dando suporte, estando do lado, numa opinião, numa reunião. Então, hoje eu tenho um time que é bem disciplinado, mas é cotidiano, faz parte do líder voltar, sentar e falar sobre disciplina. Ó, a mais. Isso aqui você pode aproveitar mais, viva mais. Normal. Porque é uma linha tênue, né? O cara, o líder ser o primeiro a chegar, o último a sair, e ele começar a passar uma impressão de que, putz, eu não quero ser o líder, esse cara trabalha... O primeiro, ele não tem vida, pra que eu quero chegar nesse lugar dele aqui? Exatamente. E aí o cara, muitas vezes fala assim, então é o seguinte, eu sou controlador, vai todo mundo fazer assim, todo mundo distante de mim, afasta a equipe dele, fica, que é bem conhecido, né, no mundo militar, a solidão do comando, então o cara fica isolado, então liderar é jogar esse jogo, é participar desse, tem que ter vontade pra você liderar, tem que ser romântico no sentido de ir lá, entender, putz, hoje isso aqui tá me dando um trabalho, e você tem que gostar. Sabe, desse negócio de, puta, tá dando trabalho, tá difícil, não sei se eu vou conseguir. Você tem que gostar de viver esse momento de desconforto pra tocar o jogo, meu. Você sabe que nem sempre liderar existe uma coisa paralela que é motivar. Tem cara que é um grande líder, mas ele não tem uma boa técnica de motivação, ou até mesmo falar de meta. Quando a gente falar de vendas, além de você liderar uma equipe, você tem uma meta de vendas, um propósito, você tem um direcionamento de venda. Então você tem que, ao mesmo tempo, liderar, e ao mesmo tempo tem que motivar, e ao mesmo tempo você tem que direcionar a estratégia, a parte tática, operacional, para atingir aquele resultado. Assim, na área de segurança, como é que você enxerga isso com seus liderados em relação a liderar, motivar e atingir os resultados da sua área? Mas para você um líder não precisa motivar? Não, que nem sempre o líder ele tem uma técnica boa de motivação. Às vezes ele acha que só fala assim, você tem que fazer aquilo. Vai talvez ganhar uma vantagem nisso, mas nem sempre a forma que ele fala é uma motivação da forma correta. Nem sempre tem o objetivo correto na forma da motivação. E tem um negócio que todo mundo fala assim, ninguém motiva, já ouvi, né? Ninguém motiva ninguém, a motivação ela é intrínseca. Ela pode ser intrínseca, mas eu acho que dá pra você motivar pelo conceito. Motivação, né? Motivo pra ação. Eu posso te dar um motivo pra você ter uma ação para aquilo. Um exemplo clássico que eu trago sobre isso, né? Não trago nomes aqui, mas eu já trabalhei com gente que eu fui tomar um café num lugar, eu falei, poxa, essa pessoa aqui, ela tem querência. Ela quer entregar. Só que ela acha que chegou num platô, ela pensa que chegou num platô, tá se frustrando, mas eu vi que ela quer, ela gosta desse mundo, ela gosta de liderar. Eu já levei para tomar um café num lugar bacana, a pessoa falou, pô, legal, né? Pô, sua namorada aqui, olha que lugar legal, olha a conta disso aqui. O cara olhou assim e falou, meu Deus do céu, não tenho dinheiro pra pagar. Eu falei, ainda? Você quer trazer alguém aqui? Você quer trazer um funcionário seu aqui um dia e falar isso que eu tô falando? Trabalha, velho. Segue nessa linha aqui, ó. Faz isso aqui que a recompensa vai vir. O cara hoje reclama de todos os cafés da cidade. É o avaliador de café. Mas é difícil motivar. Porque às vezes você lidera, você tem que fazer tal tarefa, você tá liderando. Você tem que conhecer o que é importante, né? O que é importante pro Lucas, cara? Mas eu acho que não tem como você liderar se você não motivar. Eu não consigo ver uma coisa desconecta da outra. Porque o liderar é o mover pra ação. Se você vai lá ter uma meta ousada e você é um líder que não consegue motivar a equipe, motivar é o motivar para a ação, para chegar no resultado. Você é líder do quê? Você consegue chefiar. Você dá uma, aí você não é líder. Você dá uma recompensa que você pode contabilizar. Mensurar, né? Olha, faz e essa aqui é a tua recompensa. Qual é a sorte do chefe? Quando aquela recompensa é a motivação, é o propósito. Quando aquela recompensa já é um propósito, por exemplo, salário. O meu propósito é salário. O chefe fala assim, trabalha que tu ganha o salário. Pô, se isso pro cara for propósito, ele vai ter um excelente funcionário. Agora, se para aquilo é algo, é o que você me deve mesmo e eu não quero fazer outra coisa, ele vai ter um cara que vai trabalhar, vai ser morno, mas vai entregar. Agora, o líder, ele precisa realmente entender cada um. Pô, isso aqui é importante pro Lucas, é isso aqui. Importante pro bando, é esse negócio. Então, eu vou mostrar a isca e falar pra ele, se você seguir esse caminho aqui, você não precisa correr todo esse outro sem a certeza de que você vai chegar onde você quer. Por aqui você vai ter certeza e vai chegar. Agora, dói, machuca, né? É estressante. Tem que ser claro. Tem que ser claro. Não, exatamente, porque você fala assim, ninguém motiva ninguém. Pra mim tá totalmente errado, porque
você consegue desmotivar as pessoas tranquilamente. É mais fácil do O mundo. líder consegue desmotivar o colaborador fácil. Com uma frase ele consegue desmotivar o colaborador. Poxa, se tão fácil ele consegue desmotivar, por que ele não consegue motivar? É o que o Serpa falou, você tem que fazer com que a pessoa encontre quais são as suas ambições, as suas motivações, seus motores propulsores. E quando a gente até olha para a neurociência, o que faz muitas vezes as pessoas saírem ali da zona de conforto, como é chamado, mas saírem do seu linear de esforço para ir uma percepção muito mais forte, é o ambiente que ela está inserida. Se você chega num ambiente onde todo mundo são profissionais de alta performance, a sua tendência é que você vai se motivar baseado até no resultado daquela equipe. E se você chega numa equipe que está todo mundo desmotivado, a tua motivação pode ser melhor. Muito difícil de você conseguir ser incongruente com toda a equipe, né? E trazer, você falou na área da segurança, né? Qual o problema? Eu enxergo, eu penso que muitas pessoas excluem o time, por exemplo, operacional de qual é a intenção do que está fazendo dentro do negócio, né? Então, por exemplo, faço parte do time estratégico. Eu envolvo algumas vezes o time tático e não envolvo nada do time operacional. Eu vejo um problema. Obviamente que assuntos confidenciais devem ser tratados no âmbito confidencial. Mas qual é o problema? E por que não o time operacional saber da estratégia da área? Não precisa saber o detalhe, né? Eu trabalhei num lugar, tinha uma central, que a central chamava CEMAC, se eu não me engano. O nome da central era CEMAC. Aí eu cheguei lá, tinha acabado de chegar, comecei a estudar os procedimentos, aí eu cheguei e falei assim, vem cá, para um operador, o que significa CEMAC? Aí o operador falou assim, é aqui que a gente tá. Eu falei, não, pergunta onde é. O que significa CEMAC? Sigla. Aí, é a central. Eu falei, não é central, central é central. O que é a CEMAC? Eu não sei. Meu cara falou, pô, bicho, tu chega todo dia na tua casa e tu fala pra tua família que tu trabalha onde? Na CEMAC. O que é? Você não sabe falar? Onde você trabalha? Vamos descobrir isso agora. Aí a gente descobriu que era, salvo engano, era Central de Monitoramento de Alertas e Controles. Lembro até hoje. Central de Monitoramento de Alertas e Controles. É o nome que inventaram pra uma SOC, né? CCO. Mas o cara senta ali todo dia e ele não sabe o que é, e às vezes a liderança não envolve o cara numa sigla que faz parte do trabalho dele, bicho. Como é que o cara quer dar motivação pra ele? Ele vai lá, bate ponto, cumpre horário e vai embora. Não se preocupa. Não tá engajado. E no mundo corporativo, são as palavras em inglês, né? Que a Cíntia Chagas até fala, fala português, eu concordo com muita coisa que ela fala, mas nesse sentido é uma inclusão de conhecer palavras americanas, né? É o mundo, né? Faz parte. Mas você tem que saber o que é. Você tá falando lá heads up, você tá falando feedback, você tá falando um monte de coisa, aí você fala, o que significa isso? Então, eu não sei. Mas você tá falando? Eu sei pra que tem que falar, mas eu não sei o que é a palavra, a etimologia, de onde vem, porque... Putz, cara, você tem que... E aí o gestor precisa ambientar o liderado. Vem cá, amigo, você trabalha aqui, ó. Vem cá, amiga, você trabalha aqui. Você sabe o que é isso aqui? É uma central. Não, mas por que ela existe? Qual o conceito disso aqui? Qual a tua importância dentro de todo o sistema? Por que você não pode fazer isso? Poxa, hoje eu tava falando com a minha equipe sobre uma sigla que eles ouvem na empresa que eles trabalham, na empresa terceirizada, e eles não sabiam o que era, e eu tive que explicar para eles. A liderança deles cobra o resultado a partir de uma coisa, que é uma sigla, eu não explico o que é essa sigla. Como é que o cara vai entregar? Como é que o cara vai se sentir inspirado e motivado para entregar aquilo? Eu preciso entregar isso aqui, ele sabe qual é a importância? Ele não sabe nem o que significa. Então, eu tava fazendo isso hoje. Antes de vir pra cá, eu sentei lá com 2 caras, olha, tá cobrando isso. Falei, o que é isso? Eu sei o que é, vou te falar, senta aqui. Gosto de desenhar, peguei a folhinha, comecei a desenhar. Entendeu? Faz sentido isso aqui? Faz. Entrega pro cara. Legal. Ô Serpa, e o que você entende que é um mau líder? Pergunta difícil, hein? Tudo o oposto que a gente tá falando até agora. Olha, mas eu já tive... Vamos lá, vou tentar responder de outra maneira, contando uma jornadinha, né? Contando uma jornada, uma história. Quem me formou? Hoje, eu, sem falsa modéstia, eu entendo que eu sou um líder que me esforço bastante. Não vou falar que eu sou bom ou ruim, que vai falar isso é minha equipe, mas eu sou um cara que gosto do tema e sou engajado. E quem me formou? Primeiro, meus pais. Meu pai e minha mãe. Meu pai sempre trazia uma história, um aprendizado, uma frase ali, uma retórica, uma técnica. Ele sempre falou, porque ele também foi líder do trabalho dele. E a minha mãe na prática. Todo dia levando meu irmão pra cima e pra baixo, cuida do teu irmão, não sei o quê, me ensinando, administrando a casa. Meus pais foram os meus primeiros
primeiras referências como liderança. Daí eu fui escoteiro durante 4 anos. Uma baita de uma experiência, liderar pares, jovens, hormônio à flor da pele, todo mundo indisciplinado. Ali eu tive uma excelente instrução e tive uma maioria dos meus fracassos como líder foram com 15, 16, 17 anos. Então uma vez eu tava dando uma entrevista, aí a pessoa falou assim, poxa, você não tem nenhum fracasso? Eu não me recordava no mundo corporativo, não que eu não tenha, mas algo muito expressivo, porque eu gastei isso, eu tive a oportunidade de gastar isso dos 14 aos 17 anos. Aos 15 a 17 anos. Foi muito bom. Terceiro grupo que me... mas dá um exemplo, né? No escotismo? É que você... Fracasso? Planejar mal, por exemplo, acampamento. Planejar mal um cardápio. O que a gente vai fazer de comida lá? Cara, vamos fazer isso. Pô, mas ninguém nunca fez. A gente vai fazer. Pô, só que a gente não treinou antes. Aí chega lá, fica todo mundo com fome. Tem que pedir comida para as outras equipes. Porque a gente planejou errado. Ou, por exemplo, esse acampamento a gente não vai levar... Tinha um baú. A gente tinha um baú pesado pra caramba, que levava todo o material. Aí eu falei, não vamos levar esse baú não. Pô, mas todo mundo leva, mas esse baú é de madeira, vamos colocar dentro de um saco, que o saco é mais leve que o baú. A gente amarra um saco grandão assim e a gente leva tudo material no saco. Vai ficar mais leve, vamos aguentar mais. E como é que carregava o saco? Que pegava aqui, as coisas corriam pra cá, piorou. Entendeu? Foi muito pior. Então, assim, e tinha gente que não queria levar saco, queria levar o baú. Eu não vi, não escutei. Pô, ninguém tá levando isso, só eu sou espertalhão, só eu sou bonzão, só eu tô certo. Então, muitas coisas, que aí vai da sabedoria também de cada jovem, de cada adulto, fazer a transferência de cenários. Pô, vivi isso lá, o que tá parecido hoje? Cara, eu carreguei um peso que não era pra carregar, não vou apostar nisso aqui sem testar, sem fazer uma POC, sem testar, sem pedir ajuda do time, cara, vamos testar junto? Não é uma imposição. Eu quero muito fazer, mas eu preciso de vocês. Então já aconteceu muito assim, muito desse ponto de no escotismo, nossa, cara, montar e negócio errado, planejar errado, não desenhar e sair, ficar molhado, dormir na chuva. Tinha a questão da idade também, né? Tinha a questão da idade. Tinha a questão da idade. Então, assim, é muito bom, cara. Recomendo aí até todo mundo que tem filho, que tem sobrinho. Poxa, procura um grupo escoteiro, porque é uma aprendizagem, é uma oportunidade de desenvolver muitas habilidades. De liderança, de destreza, de social, religiosa também, porque tem a parte ecumênica, de disciplina, de trazer os pais para o movimento, que tem atividade que você traz os pais. Então, o jovem, ele não fica com vergonha do pai. Não vou levar meu pai. Pai, me deixa na esquina, não me deixa na porta da escola, não. Não vou falar quem são meus amigos. Cara, eu não tinha esse problema com meus pais. Sempre souberam que são meus amigos, sempre levei para casa, sempre meus amigos sabem que são meus pais. Sempre gostava de apresentar, porque isso é muito bacana. Hoje, ainda mais hoje, né? Tanta coisa na internet aí, é bem complicado. Mas aí, voltando, Bando, eu não sei onde eu tava. Líder ruim. Lembrei. Líder ruim. A formação, né? A formação. Então, teve no escotismo, né? E aí, a minha equipe, todas as equipes que eu tive, me ensinaram demais. Sem demagogia, né? Licença poética, né? Cara, de fato, porque... Também veio de uma experiência já do escotismo, de ouvir. Então, cara, ouvir o tempo inteiro a equipe, saber o que acontecia mais, o que acontecia menos, se já funcionou alguma vez, se nunca funcionou, trazer o pessoal para testar comigo. Paciência, porque eu tenho 36 anos. Então, você pega 15 anos para trás, eu comecei a liderar mais jovem ainda. E aí, você comparado com outra pessoa mais velha, né, de 36 anos, de 40 anos, de 45 anos, cara, todo mundo ficava assim, quem é esse moleque aí que tá vindo? Então, paciência comigo, pra me aguentar. A minha equipe me preparou. E, por fim, cara, quem sempre me preparou muito bem foram meus péssimos líderes. Os meus chefes, os meus piores chefes. Esses me treinaram, me prepararam melhor do que os bons. Infelizmente, quem é um líder bom, às vezes carrega... não leva os méritos, né? É o soldado do silêncio. Então, mas quando você fala um líder ruim de liderança ou porque é muito exigente, muito duro? Dos dois jeitos. O ruim de liderança, principalmente, a maior deficiência que eu enxergava no líder ruim de liderar era não ouvir. Não ouvir os liderados. Porque o cara, ele ia fracassar, ele ia ser derrotado, a equipe fala, mas o cara não ouve. Não, assim vai dar certo. Não, mas assim dá certo, mas assim dá certo. Mas você já fez? Não. Como é que você sabe que vai dar certo? Não, porque vai dar. Sabe aquela experiência do livro?
que muitas vezes funciona, mas, cara, tem muita coisa em jogo. E aí joga o time inteiro pra um buraco e depois fala assim, a gente precisa resolver isso. Mas peraí, você não me convenceu a comprar isso contigo, cara. Eu não comprei esse negócio junto com você. Eu tava te falando. Obviamente, depois que o cara toma uma decisão, por disciplina, você vai. Mas sabe aquele negócio de falar assim, eu te avisei de ser feio falar? Cara, quantas vezes me deu vontade de falar isso, velho? Já não teve vez que você bateu na mesa da tua equipe? Todo mundo falou pra ir pra esse tudo bem, você ouviu, mas você falou assim, não, cara, eu vou pela direita. Porque no final, a cagada vai ser sua. Você que vai responder. Sim. Pelo menos aqui dentro eu já fiz, já. Todo mundo falou pra ir pra esquerda, eu vou pela direita. Quando dá certo, você é um ótimo líder. Quando dá errado, você é o burro. Mas aí você tem que fazer. Você tem que voltar lá e falar, pessoal, errei. Sim. E às vezes vai pelo instinto, né? Você tá falando, né? Tem disso também. Você não vai acertar sempre sendo um bom líder. Mas acho que se o time compra junto, ou se ele vai pra onde você manda, você tem que assumir o erro depois e falar, pessoal, realmente foi um instinto. Vocês estavam com a razão, mas eu queria experimentar isso aqui. Eu tinha margem pra experimentar, a gente fez deu errado. Poxa, eu tô com um impasse lá. Na escolha de uma plataforma, e eu já falei pra todos os meus times, eu falei, pessoal, é o seguinte, aqui as coisas vão funcionar de uma maneira. A gente vai tentar, a gente vai experimentar, a gente vai se estressar, e a gente vai se apaixonar, e aí eu vou falar assim, eu quero mudar. Aí você fala, agora que eu tô apaixonado? Agora você tá apaixonado. Então a gente vai tentar, a gente vai errar, a gente vai se estressar, aí a gente vai se apaixonar, e eu vou querer mudar de novo. E o que eu peço pra vocês é paciência, porque a gente tá testando as coisas aqui. Então, eu não tô pedindo pra vocês não se apaixonarem e não ficarem estressados. É pra se estressar, é pra se apaixonar, e é pra sofrer depois quando eu tirar de vocês. Porque é assim que a gente vai experimentar de verdade essa plataforma. E é isso. Então a melhor maneira, talvez, de você não errar é você pegar o time e falar, olha, a gente pode errar, mas eu quero ver. Eu quero pagar pra ver. E aí, eu peço a ajuda de vocês e a paciência de que se a gente errar, a gente vai voltar e fazer o outro caminho. Tá bom? Vai torcer o nariz, tá bom, não tá bom. Mas quando acontecer, ninguém vai falar assim, eu falei que não sei o quê, porque você jogou limpo, cara. Sim. Você vai mostrar que tinha a chance de acontecer aquilo diferente. Pô, Diego, é tão bonito. É o que eu falo do romântico, né? Isso é romântico. Falar assim, cara, se alguém estiver vendo aí agora, coloca nos comentários assim, o Serpa não é assim, ele tá mentindo. Pode colocar. Pode colocar. Serpa, o líder romântico. Lá no Bootcamp Wars, tivemos um dia incrível com o Bodão, né? Bodão é... E uma coisa que me marcou muito, ele falou muito forte de duas lideranças. Um foi de um comandante, que só arregaçava ele o tempo todo, ele se tornou um cara incrível, né, forte. E teve um outro lado do cara da Vale, que foi um lord, né, um cara super líder, um cara super cabeça lá, era completamente o oposto do comandante. Você já teve dois líderes assim também? O que você viu como vantagem desvantagem? Acho que os dois têm vantagem e desvantagem. É bom. Os dois tipos de comando, de líder, são bons. Aquele que te cobra mais, que te aperta mais, e aquele que te dá mais liberdade. Só que depende muito da maturidade da pessoa que está sendo liderada. Todo mundo quer comandar, mas ninguém quer ser comandado. Eu já penso que para você comandar, você tem que saber ser comandado. Você tem que saber ser liderado. Então, por exemplo, aconteceu isso com o Bodão. Se você for pegar os dois períodos dele, ele era mais maduro quando ele estava na Vale. Então ele soube lidar muito bem com essa liderança mais elegante, porque ele também era mais maduro. Talvez naquele momento ele precisasse de um outro líder. Como na maioria da... Sabe que o Exército ele tem um negócio que fala o seguinte, braço forte, mão amiga. Todo mundo já ouviu. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga. Por que isso? Por vários motivos. Um deles é que no começo você tem que ser paulada. Aprender às vezes pela dor, pela disciplina. E a mão amiga, o que que é? Cara, tu já entendeu? Já criou musculatura? Eu não preciso mais ficar com babaquice. Agora eu posso ser um mentor. Agora eu posso ser um orientador. Por isso que é o braço forte, primeiro, pesado, e depois a mão amiga. Então os dois líderes são bons. Aquele que te cobra mais, que te arrocha, porque você precisa ser disciplinado e doutrinado, só que isso pra sempre ninguém aguenta. E às vezes, quando você não tem a disciplina, você chega com um líder mais elegante desde o começo, as pessoas abusam e montam em você. É passar a mão na bunda do guarda, que nem eu falei. Por isso tem que ficar jogando o tempo inteiro ali, que nem um jiu-jitsu. A qualquer momento você pode ser raspado.
Então é mais ou menos isso, cara, que eu penso sobre essa... Mais ou menos não, é exatamente isso que eu penso sobre essa liderança mais hard. Tinha um argentino na Fenza que era... Ali era pau. Era hard, né? Acho que ninguém merecia aquela liderança. Não era liderança nem chefia, né? Enfim, não vou ficar falando isso aqui. É que eu conheço. Você conhece. Mas até isso eu agradeço, cara. Porque eu não vejo limite hoje no trabalho. Esse trabalho não é meu, eu não tenho que fazer isso. Puta, mas isso aqui... Pelo contrário, não tem limite pra gente. Eu falei pra entrou uma colaboradora nova, uma funcionária nova lá na Colgate, de uma outra área, aí ela foi fazendo integrações, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, e não é da boca pra fora, e eu falei isso com a chancela do meu time. Eu não vendo coisas que o meu time não vai entregar. Eu falei isso com a chancela deles. É o seguinte, eu falei, se um dia você precisar de qualquer ajuda aqui dentro, e ninguém conseguir te ajudar, não importa o que seja, você vem falar com a gente que a gente vai fazer. E eu vendo isso também para os meus executivos. Cara, se parar uma linha de produção, eu coloco minha equipe para operar. Me dá 5 horas aí que a gente vai saber fazer. Se me der mais tempo, a gente vai ser imbatível. Porque a gente tem que ter esse espírito de dono do negócio. O líder tem que ser dono. E eu, de novo, eu falo isso com a chancela da minha equipe. Eles sabem que esse é o meu comportamento. Pior coisa, eu já tive chefe que vendia as coisas e não falava pra gente. Aí depois, cara, vai lá fazer tua coisa em tal lugar. Mas eu vou fazer o que lá? Não, vai lá. Eu tive uma vez, lá nessa empresa aí, eu morava em Belo Horizonte, aí o chefe falou assim, me ligou, era uma quarta-feira, sei lá, 4 horas da tarde. Ô Serpa, seguinte, amanhã você tem que ir pra Montes Claros e aplicar um treinamento lá pra toda a equipe de RH. Eu falei, mas qual treinamento? Não, tô te mandando aí. Aí peguei no e-mail o treinamento, eu não sabia nem onde era Montes Claros. Tava em Belo Horizonte, não sabia nem onde era o cara. É um bairro, né? Aqui do lado. Aí peguei um treinamento. Cara, eram 200 perguntas, que basicamente eu ia dar a pergunta e a resposta. Tudo em espanhol. Eu não falava espanhol. Não sabia nada. Falei, cara, como é que eu vou dar esse treinamento? Aí o cara que tá do meu lado falou assim, primeiro tem que se preocupar como é que tu vai chegar em Montes Claros. Aí eu, como assim? Eu peguei no mapa 400 quilômetros de Belo Horizonte. Que hora do treinamento? 9 horas da manhã. Falei, mas são 4 horas da tarde agora. Tem que chegar amanhã às 9. Cara, que hora tem que sair? Aí calculei lá, não tinha GPS, não tinha Waze na época, não tinha esse negócio. Como é que eu vou chegar lá, bicho? Enfim. Aí peguei o material, cheguei lá, passei uma das maiores vergonhas profissionais da minha vida, porque tava tudo em espanhol, e eu lendo espanhol, não sabendo pronunciar a palavra. Eu já tenho um cara de novo. Imagina, sei lá, 10 anos atrás. Chegou lá, tinha um gaguejando. monte de... Sem barba. Chegou lá, tinha um monte de gerência. Cara, a galera tal, assim, ó. né? Vai. O que esse garoto Pateta, veio falar? né? Mó chato esse treinamento. Puta, eu falando tudo errado, aí começa aquelas risadinhas, né? Cara, que vergonha. O cara te queimou. O cara vendeu um negócio, nem me falou, nem me colocou, nem me envolveu na venda. Eu cheguei lá, puto, não querendo fazer. Peguei não sei quantas horas de trânsito, 400 quilômetros, num lugar que eu não sabia nem onde era, não tinha ido lá ainda, tinha acabado de chegar ali na região. Cara, sem saber o que tava fazendo, sem saber por que tava fazendo, se tinha realmente uma meta pra fazer isso, se estava próximo, se tinha passado. Eu não sabia nada. O porquê, né? O porquê. Cara, foi uma... O que eu aprendi com esse... que eu falei que eu aprendi com meus piores líderes e chefes também. Eu não faço isso, mas nem a pau. Mas nem a pau faço isso com algum funcionário meu, algum liderado meu. Eu não faço. Preparo antes. Pô, mas não acontece nada em cima da hora? Difícil, cara, porque a gente, não eu, a gente se planeja muito junto, a gente tá muito atento às coisas. Tem demandas novas, rápidas, mas algo que a gente perdeu o prazo não tem. Eu vejo, você falou dos dois líderes, né? O Lorde e o Carrasco. Você fala do Carrasco porque ele é muito exigente. No bom sentido. Não que é uma má pessoa, Mas né? tá querendo dizer que o Lorde não é nada exigente? Não, o Lorde é a forma da tratativa, né? Com a educação, como é que ele lidera com a Mas é educação. exigente também. Exigente. Ah, tá. Não de o cara não ser um bom líder, né? É que tem um cara que fala de qualquer jeito e aparentemente dá mais pressão, né? Porque o Bodão, ele elogiou pra caramba o cara da Vale, né? É porque o que eu vejo que talvez a principal mudança é o cara que quer gritar só esporro por esporro e o cara que tá comprometido com o teu crescimento e desenvolvimento profissional. Que muitas vezes naquele momento até você não entende muito porquê, mas depois você vê. Porque, até por questão do LinkedIn, talvez tenha uma cultura hoje da gente ser muito passivo, de escutativa, tudo, que você começa a achar que tudo que vem de problema você tem que receber, você tem que acolher, você tem que entender os porquês.
Só que se você começar a montar uma equipe que tudo você vai ter que entender o porquê, acolher, a pessoa entregou um trabalho ruim, você vai ficar tentando, você só vai ficar fazendo isso. Sabe? Assim, hoje eu tento chegar nesse meio termo de muitas vezes pensando no crescimento profissional e falando assim, ó, agora eu vou ter um trabalho, por exemplo, a Yara aqui, eu vou ter um trabalho mais com a Yara agora de, Yara, se vira, vai procurar o que tem que fazer, como que melhora, isso daqui não tá bom. Tudo dando caminho, né? Isso. E na hora ela vira a cara, emburra, fica pistola da vida, aí ela vai, ela entende o porquê, entrega o melhor. Só que o crescimento dela depois de um ano é absurdo. E aí ela começa a ver, ela começa a entender o porquê que aquilo acontece. Talvez alguém no meio do caminho possa desistir e achar que é babaquice. Pô, o cara não valoriza nada que eu entrego. Não, ele valoriza, entende? Esse é o seu teto. Só que, cara, você vai ter que ter um teto maior pra trabalhar aqui. E sabe qual pega? As pessoas não conseguem... Acabou, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito do meu pai, né? Ele trazia muitas frases, assim, pra mim, e saia meio mestre dos magos, sacou? Joga a frase e sai, desaparece, e some, vai fazer outra coisa, e tu fica matutando aquela frase ali e fala, o que ele tá querendo dizer com isso, cara? E você acha várias interpretações pra mesma frase. As pessoas não fazem isso, cara. Então, às vezes, você ensinar, se você não ajudar a pessoa a exercitar o que você quis dizer naquela mensagem, você perde a pessoa. É claro. Então, você tem que, por exemplo, uma coisa que o Bodão falou lá, que é muito bacana, né? Ser mais que parecer. Lembra? Essa frase marcou todo mundo lá. Foto aqui e guardei. Ser mais que parecer. O que ele tá falando ali, cara? Não adianta nada você ficar só no Instagram, ficar só postando as coisas, né? E você não é aquilo que você coloca. Isso é uma coisa. Significa que você não precisa colocar as coisas no Instagram? Significa que você não precisa mostrar? O que ele tá trazendo ali é que você tem que ser mais do que o que você diz ser. O que é mais? Às vezes é 0,0001. Então, se você é uma pessoa que divulga muito, que posta muito, que coloca muito, cara, você tem que ser muito, tem que entregar demais, tem que ser high level, tem que ser alto nível. C-level. Não significa que você tem que parar de mostrar e só ser. Então, tem uma dificuldade das pessoas de interpretar. Todo mundo faz uma interpretação de uma frase, né? E acabou. E aí o ensinamento ele não é profundo. Mas o que tu tá falando, Lucas, eu concordo. Não tem que ficar todo dia ali fazendo carinho, sendo romântico, levando uma flor pro trabalho, não é isso. Mas quando você monta um time, você precisa se preparar para fazer. Durante esse tempo, eu vou fazer essa imersão com a equipe. Eles vão me entender e eu vou entender cada um deles. E a gente vai... Daqui a pouco, eu vou falar com ele assim, faz tal coisa. Ele já vai entender que eu falei por favor e obrigado. Só que eu vou encurtar minha frase. E ele já vai entender. Pra não ficar fazendo esse passada de mão toda hora, né? O gritar, eu nunca passei por uma experiência, acho que você já passou, mas eu nunca passei por uma experiência que um líder gritasse. Nossa, eu já, hein, bicho. Então talvez eu não tenha nem essa referência. A Yara nunca viu ninguém, nunca vai ver eu gritar aqui. Talvez no próximo bootcamp você tem que ser aluno. Pode ser. Eu não sei como eu lidaria com isso. Porque eu nunca precisei gritar pra nada. Mas não quer dizer que porque eu não grito eu sou mole. Pelo contrário. Muitas vezes, por exemplo, eu acredito muito na liderança, por exemplo, eu acredito muito no PNL. Eu deixo a Yara se ferrar muito, não nesse nível de passar a vergonha, mas às vezes eu passo uma tarefa pra ela que eu sei a melhor maneira de realizar essa tarefa. Você deixa ela... Mas eu deixo ela, aí ela passa lá horas, 5 horas. Aí eu falo aqui, ó, tá vendo? Por que você não pesquisou antes da tarefa como fazer? Planejou 15 minutos antes, porque senão você poderia ter clicado aqui, ó, e faria tudo automático. Aquilo ali marca de um jeito que a pessoa nunca... Aí ela vai planejar todas as vezes. Mas talvez se eu tivesse passado logo no começo, teria feito, mas não entenderia. Então, eu acho que o líder tem que tirar da zona de conforto. Tem que tirar. Ele tem que chegar não na zona de estresse crônico, que é deixar eu gritar, ele não tem que chegar nessa zona, mas ele tem que chegar sempre nessa zona do desconforto, onde a pessoa sempre se senta desconfortável de ter que entregar, mas ela se preocupe de falar assim, caramba, eu não vou ter cara de entregar um trabalho meia boca pro meu chefe. Mas nem pensar. E você que é liderado, quando passar por uma situação dessa que o líder faça você se esforçar, você quebra a cabeça, e você não entendeu, e você viu que você estava errado, você tem que chegar pro seu líder depois e falar, agora eu aprendi, obrigado, eu não sabia, eu estava errado. Tem que fazer esse exercício de humildade. Pô, hoje eu sou líder na Colgate, sou líder na ASIS, sou líder na Ori, a gente é líder no Bootcamp. São muitas funções de liderança. Cara, se eu não fizer um exercício de humildade, eu fico um cara extremamente arrogante e boçal. Onde eu faço meu exercício de humildade hoje?
no treino, no jiu-jitsu. Cara, faz anos que eu não treino, eu vou lá, todo mundo me amassa, velho. Todo mundo me regaça na porrada. Os mais graduados, toda vez que eu faço alguma coisa errada, o cara chega pra mim e fala assim, ó, eu te peguei aqui porque você deixou o braço assim, fez não sei o que aqui, porque você falhou aqui. Eu falo, obrigado, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Cara, sabe aquele negócio de assim, você me pegou mais um dia, eu consegui fazer assim, você não me pegou. E se eu fizesse assim, porque eu aprendi com outro professor, ele falou que... Cara, para de ponderar. Seja humilde, vai lá e fala assim, eu entendi, e guarda pra você o que você já tem. Vai guardando, vai colecionando experiência, informação, e aí você vai, quando for um chefe, um líder, você vai conseguir explicar de uma forma mais assertiva, você vai ajudar as pessoas a terem mais maturidade no aprendizado, que é complicado, principalmente dentro de casa. Santo de casa não faz milagre. Quando eu falo dentro de casa, eu falo na nossa vida pessoal e até na nossa vida profissional. Eu dou uma palestra pro meu time. Ela é aceita de uma maneira. O bando vai lá dar uma palestra, o pessoal, vem um cara de fora, casa, não faz milagre. O cara veio aqui, fez uma palestra. Por quê? Por que é assim? Por que quem vem de fora tem mais valor? Por que você vê uma pessoa na internet fazendo algum comentário, você dá valor pra aquilo, e, pô, a tua esposa, teu marido, teu irmão, teu pai, tua mãe fala a mesma coisa, você não dá valor. Você caga. Você caga. Por quê? Você quer sofrer? Porque você vai sofrer. Você vai apostar, você vai às vezes investir, ou você vai convidar todo mundo pra participar de uma coisa, você vai ver, caraca, não era isso, meu. E o cara tá te falando ali, a mulher tá todo mundo te falando há muito tempo, cara. Serpa, tem gente que tá na sua cidade, o cara atravessa a cidade pra ir num restaurante, sendo que você tem um baile de um restaurante top na sua casa, e o cara da Zona Leste vai na sua cidade. Síndrome de vira-lata, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Serpa, como é que identifica um líder e como é que você forma um líder? Vamos fazer um trabalho, por exemplo, de sucessão, por exemplo. Cara, muito legal essa tua pergunta, porque tem uma frase que eu sempre falo, que não é minha, é de um autor desconhecido, mas que eu leio desde meus 14 anos, que é o seguinte: um líder não se improvisa, um líder se cria. Uma das principais problemas das empresas. Tem a função de gerente. Quem que vai ser o gerente? Pô, pega aquele cara que trabalha aqui há muito tempo, coloca ele aí, ele tá senão ele vai embora. Não preparou a pessoa, não treinou, não mostrou o que era bom, o que era ruim, quais são os desafios. Então, eu acredito nisso. O líder, ele tem que ser preparado, tem que ser treinado. Como? Entregando tudo que você tem de melhor para esse novo profissional. Fazendo ele participar das atividades, trazendo para o meio. Eu faço muito isso lá com o time porque eu falo, cara, eu sempre quero mais. E na hora que tiver o mais para mim, tem que ter mais para todo mundo. Mas se vocês não estiverem preparados, o mais vai vir para alguém que estava fora de casa. Pô. E aí o que a gente faz? Às vezes tem reuniões que o time todo não pode participar, porque ela é selecionada. Acaba a reunião, chama todo mundo. Vem cá, olha isso aqui, ó. Mas olha o que essa pessoa falou. Essa pessoa falou isso. Como você se comportaria nessa situação? Eu faço esse jogo com a equipe lá. Pô, mas a questão de identificar o líder se destaca naturalmente ou você identifica, esse cara é difícil? Não, eu acredito. Tem dois tipos, acho, de liderança. Eu tava falando isso esses dias. Tem o cara, não dois tipos de liderança, mas que surge um líder. Tem o cara que é predestinado. A pessoa vai nascer e ela vai ter que ser um líder. Mas às vezes ela não tem vocação. E tem um líder que tem vocação, que ele pode ou não ser predestinado. Então você consegue identificar isso. Por exemplo, quem é o predestinado? Meu pai tem uma padaria. Eu vou ser dono de padaria. Eu tô predestinado a ser o dono de padaria. Eu vou ter que ser um líder. Mas às vezes o cara não tem vocação para aquilo. Então ele vai encerrar a questão da padaria e vai tocar outro negócio dele. Não quer. Tem um líder que tem vocação para ser líder e às vezes não tem oportunidade. Mas você consegue identificar o predestinado porque tem uma linha que ele vai seguir. E o de vocação, ele se revela muito rápido. Você consegue perceber pela fome que o cara tem de comandar as outras pessoas. E aí você tem oportunidade na formação de consertar aparar algumas arestas. Às vezes a pessoa com tanta vontade de liderar acaba cobrando de uma forma ruim as outras pessoas, expondo outras pessoas, porque ele tá espelhando um exemplo que ele viu. Pô, eu tive um exemplo de um cara que gritava com todo mundo. E funcionava. É a referência dele, né? E funcionava. Eu vou gritar que vai funcionar. Só que ele não via profundidade. Funcionava, só que ele não entendia ainda sobre turnover. Ele ainda não entendia sobre absenteísmo, que as pessoas faltam, que as pessoas vão embora. Ele só via o negócio funcionando.
Então ele copiava, ele era uma máquina de Xerox, só que ele não sabia como o conteúdo foi produzido. Então você tem essa oportunidade de identificar, por exemplo, quando eu entrei no exército, eu era o xerife lá do NPOR, eram 20 alunos. Aí a primeira vez que eu fui xerife, 09, era o 09. 09, você vai ser o xerife aí, comanda a turma. Porra, eu vim do escoteiro. Eu dava aula de karatê, às vezes, né? Eu mandava um período ali da aula de karatê, eu já era atleta de karatê. Tinha voz de comando, aquela voz de comando, né? Eu falei, eu vou arregaçar aqui agora. Primeiro comando de atenção e sentido que eu dei na tropa, o sargento saiu lá de onde ele tava e falou assim, 09, você tá maluco? Você precisa gritar desse jeito? Você deu um comando aqui pra esses 20 alunos, que a primeira companhia inteira com 120 soldados, todo mundo tomou posição de sentido lá, meu. O volume da voz é compatível com a tropa. Você pode falar mais baixo. Por que eu fiz desse jeito? Porque eu copiei o comandante que eu gostava lá da companhia, que comandava a companhia inteira. Falei, vou fazer a voz igual a dele e vou arrebentar. Só que eu não tinha profundidade de enxergar o cenário. 120 pessoas, o cara era um capitão. Eu só copiei e colei. Então, quando o cara tá se formando, você tem a oportunidade de falar, ele tá fazendo isso, não é maldade. Ele tá copiando, ele não enxergou a profundidade. Então, vem cá, bicho, por que você tá fazendo assim? Primeiro pergunta, você vai julgar sem saber, você vai tomar uma invertida. Não, porque isso. Tá. Você sabia que não é só isso? Não é, pô. Tenta aí, vou explicar. Corrige. Em vendas acontece muito isso, Serpa. O cara tem um time de vendas. Aí ele precisa promover um gestor. Aí ele olha a equipe, os 6 vendedores dele. Quem que ele promove pra gestor? O cara que vende mais, né? O cara que vende mais, é meritocracia, não é? Caramba, apareceu uma oportunidade. Pra quem que eu vou vendedor, dar? Né? Eu vou dar pro cara que vende mais. O cara que vende mais, às vezes ele nem queria ser gerente. Às vezes ele vai ganhar até menos como gerente, né? Do que ele vendia. Aí o que aconteceu? Você perdeu o seu melhor vendedor e ganhou um péssimo gestor. E muitas vezes o cara que vende mais, ele tem as benefícios da empresa de, assim, ele põe o pé na mesa, ele chega fora. Ele não é o exemplo, porque ele vende mais. E a maioria dos donos fala assim, eu não posso perder esse cara. Não mexe com esse cara, não. Esse cara é outro, ele não tá aqui na cultura da empresa, deixa ele. Aí ele vira o gestor, aí o que acontece? Pronto, ele virou o exemplo da equipe. Aí todo mundo começa a espelhar. Mesmo sem vender, vai fazer exatamente. Aí pronto, é o começo do fim, né? É o começo do fim. Olha que eu já vi muitos casos assim, mas vários. E a falta é exatamente a falta de maturidade, sabedoria do aluno, daquele que tá aprendendo. Cara, eu toquei música também muito tempo, à noite. E aí o que você vê muito na música, cara? O cara que não toca porra nenhuma, mas ele tem aquela roupa mais da moda, um tênis desse tamanho, e ele entra com o instrumento nas costas, assim, ó. Sabe, dando mó marra. Sim. Por quê? Porque ele viu aquele músico profissional entrando assim, ó, e falou, vou copiar aquele cara. E ele não ele não te dá boa noite, ele não fala com você, ele não te agradece por você ter contratado ele pra tocar aquele show, não te agradece, reclama que a casa tava vazia, a casa tá vazia, o dono da casa tá tomando pau e o cara tá rindo alto às vezes, o cara não se comporta da maneira adequada. Porque ele tá espelhando uma coisa que ele viu superficial. O cara entrou daquele jeito porque o cara teve uma briga, às vezes, no telefone com a família dele que tá a quilômetros de distância. Ou o cara só tava sério e concentrado porque ele tava com medo de errar. O cara não, ele só viu aquilo e falou, você... O cara comendo chiclete, andando na ponta do dedo. Uma puta de uma marra. É que no livro do Napoleão Hill, ele fala pra você parecer antes de ser. É o contrário do que o Bodão fala lá. Mas eu não acho que tá totalmente errado. Tá. No quesito de pareça ser um gestor, no quesito se comporte como, haja como, antes de ser. Porque quando chegar a hora, se você não tem nenhuma característica do líder, como é que o seu líder vai olhar e vai falar assim, cara, esse cara é o predestinado. Quando eu tinha operação de venda, Serpa, a gente tinha mais ou menos umas 30 pessoas na época da WA. Eu tinha os vendedores que mais vendiam e que nem por decreto eu transformava com gestor. Porque não tinha nenhuma característica de gestor. Mas eu tinha um cara que não vendia tanto, mas estava ali dentro das metas, mas sempre que alguém precisava, era o cara que ia fazer a cobertura. O cara que ia consultar. Era o cara que ia consultado, era o cara que estava ajudando a equipe, era o cara que se comunicava com as outras lideranças, porque ele entendia da parte política do negócio. Esse cara, como você vai achar? Porque às vezes a grande questão é que você não tem nenhum líder pronto. E aí o que o Serpa falou. Verdade. Você tá olhando pra tua equipe, mas não tem ninguém pronto. Você não preparou. Eu vou te falar, desde o primeiro dia que eu cheguei na Colgate, eu preparo a minha sucessão. Em todas as empresas. E teve cara que já... E eu, assim, acho que talvez meu maior defeito, que eu também vejo como qualidade, é
baixar a guarda pro meu time. Meu time conhece as minhas fraquezas. Se meu time quiser me mandar embora, quiser montar em cima, eles conhecem minhas fraquezas. Só que eu faço isso pra tornar um ambiente de confiança. E ninguém explora isso. Mas tinha chefe meu que falou assim, como é que você falou? Teve um chefe meu que falou, uma vez eu me expus numa reunião, ele falou assim, por que você se expôs, cara? Por que você falou que não sabia, que não fez? É louco, me deu um... Falei, cara, mas por que eu não vou falar, bicho? Tava claro pra todo mundo que eu errei, que eu não sabia. Por que eu vou ficar, não, mas eu sabia. Eu só não fiz porque eu não quis. Queria ver se vocês sabiam. Queria ver se vocês sabiam. Para com esse negócio, cara. Hoje a transparência é muito mais... tem muito mais valor. Pelo valor tem muito mais valor. Do que você mentir ou sair pela tangente, né? Tem muito mais valor. E mesmo mostrando que você não sabe, quando de fato você não sabe alguma coisa, ainda assim, quando as pessoas têm as maiores dúvidas, elas vêm falar comigo. Olha que coisa louca. Devia ser o contrário, né? Pô, o cara já falou que não sabe aquele negócio e o cara é chefe, vou perguntar pra ele. Ainda assim, os maiores dilemas que funcionários meus tiveram, pessoais inclusive, já compartilhou comigo. E eu fico assim, puta que pariu, não sei mesmo como responder. Mas acho que na verdade o pessoal busca uma resposta de sabedoria. Ninguém quer, quando pede um conselho, a maioria das pessoas não querem assim, ó, que você fale, faz isso, vai por esse lado, ou vai por esse lado. As pessoas querem que você continue as provocando, né? Cara, pensa melhor, aqui tem esse ponto. Pra você não seja parcial, né? E tome melhores decisões. E esse é o lado de ser líder, né? De entrar, impor, de ir na vida, de parar, dar atenção, larga o computador, fala com a pessoa, vira de frente, né? Ou você fala, cara, não posso falar contigo agora, neste momento. Pode ser daqui a pouco, mas dedicar atenção... São ferramentas, né, que funcionam e é humanização, né? Você conhecer de fato a necessidade humana ali. O Serpa, agora pergunta aqui. Tem umas 10 aqui esperando. Eu tenho uma polêmica. Eu vou precisar da Yara pra fazer essa pergunta aqui. Quem é Yara? Yara aqui, ó. Não, quem é Yara? A Yara é a 0... Qual que é o seu? 16. Agora eu sei quem é, 16. A gente entrou num debate na volta, tiveram algumas mulheres dentro do Bootcamp War que tiveram dificuldade ali na liderança. O nosso debate era, elas tiveram dificuldade ali na liderança pelo fato de serem mulheres ou talvez pelo fato da postura. A minha opinião era por conta da postura. Talvez porque o argumento que eu trouxe, a gente teve a Lívia, que foi uma das instrutoras lá dentro. E por ser uma das instrutoras, ela naturalmente tinha um cargo de liderança ali. Sendo homem, se era mulher, ela se colocava numa posição de igualdade com todos. Até o Bando trouxe o exemplo aqui, na hora de pegar a lenha, ela foi a primeira que falou, vou pegar a lenha, e ela foi, e não tinha muita... Ela não trazia nenhuma diferenciação nesse momento da liderança, e ela liderou com excelência. Como que você vê essa questão da liderança feminina? Porque na minha posição ali, tinha muito da questão da postura. Eu vou trazer, por exemplo, o caso da 31, que é a minha esposa, que foi lá. Toda hora tava dando risada, toda hora tava ali de fofoca e de risadinha. Demorou pra fazer a virada de chave. Quando chegou no momento da liderança, também liderava falando baixinho, dando risadinha. Talvez não comprou aquela questão da liderança de, pô, agora é minha vez, eu vou mostrar pra que eu vim aqui. E, naturalmente, a equipe não performou tão bem comparado com outras lideranças. Como que você vê essa questão da liderança feminina? Eu não vejo diferença liderança feminina e masculina. Por exemplo, hoje no meu time, vou pegar como referência, tá, para responder. O melhor supervisor que eu tenho hoje é uma mulher. Baseado em quê, Diego? Em performance, na medição de performance. Durante 6 meses, ela tá no top 1. E era a que tinha o menor desempenho, ou o pior desempenho. Foi uma transformação. Agora, primeiro, ela quis. Primeiro de tudo, ela quis. Depois, entreguei um propósito para ela. Eu, falando como gerente, mas o supervisor, a quem a lidera também. E hoje ela é a melhor de todos. E tem uma equipe grande. E ela lida, acho que, num ambiente mais hostil dentro da minha operação. Com mais público externo, difícil de lidar, enfim. E ela lidera muito bem. Acho que é o que você está falando, é postura. Tá? O líder... Feminina. No caso do bootcamp em específico,
teve, assim, eu vou colocar em porcentagem. Então, 60% foi a questão da postura. Então, realmente deixou ali um pouco a desejar as mulheres que passaram pela liderança, menos eu, porque eu fui maravilhosa. Mas o resto. Super humilde também, foi. Mas o restante, tipo, eu acho que não depende da mulher que tá lá, porque às vezes ela realmente quer, mas de como o ambiente deixa ela confortável pra isso. Então, querendo ou não, a gente lida com caras que são um pouco machistas, que não colocam, não dão muito a acreditar, não dão muita validação mesmo pro que tá fazendo, porque não teve nenhuma experiência parecida. E aí a gente já consegue sacar por comentários, risadinha, ou corpo mole, por exemplo, que a mesma situação parecida ou quase idêntica com um homem foi totalmente diferente, entendeu? Talvez realmente por experiência. Acho que um pouco de machismo. Não, tem, de fato, tem preconceito. A gente não pode falar que não existe. Mas a postura, ela engole o preconceito, cara. E eu falo porque, apesar de ser homem, branco, hétero, né, que é uma discussão que tem, Sim. Eu também tive muito preconceito na minha jornada de carreira. E eu te falo em todos os momentos que isso aconteceu. Primeiro deles, muito novo. Ele também sofre. Muito novo. Eu tenho cara de bobo ainda. Cara, líder em empresa multinacional com 23 anos. Muito novo. Então teve um primeiro preconceito ali. Hoje em dia, não aconteceu isso na Colgate, mas a gente sabe que o mundo corporativo, até por questões, vamos falar, não vamos entrar em detalhe, mas por questões políticas, você ser um militar dentro de uma multinacional, que você é um gestor de segurança, qual é a imagem que as pessoas criam sobre você? Um cara rústico, que não entende do negócio, que vai engessar a operação, que só vai falar não pra tudo, e não vai saber falar, e logo vai ter alguma denúncia, um headline aí desse cara. Você tem que chegar lá e quebrar todos esses paradigmas com a sua postura. E aí todo esse preconceito vai continuar existindo? Vai. Só que de 40% ele vai diminuir pra 5%. 5%, cara, desculpa, eu vou comer com farinha. Não vai nem fazer cosquinha. Né? Então, eu enxergo que tudo depende da postura. Análise de cenário. Chega num local, faz avaliação de cenário. O que é importante aqui? O que as pessoas valorizam aqui? Elas valorizam você conhecer do business. Ela valoriza você conhecer de todas as ações sociais da empresa. Ela valoriza que os caminhões têm que sair, eles não podem ficar. Cara, eu preciso criar uma postura, uma comunicação, uma maneira de lidar que as pessoas vão falar assim, meu, esse homem, essa mulher, essa pessoa que tá aqui, ela está conectada com as nossas necessidades. Então, tem duas maneiras de trabalhar. Ou o jeito que vai funcionar, ou o jeito que não vai funcionar. E ele tá conectado, então é isso aqui que eu tenho que fazer, pô. Não tem outro caminho. E o legal lá, Sérgio, que eu trouxe assim, que eu conversei bastante com a Yara, que lá é a realidade. Não é que ali tinham pessoas de... Ali é a realidade. Era um público miscigenado, que é o mundo corporativo mesmo. Então, assim, ali não poderia ser diferente do que é a realidade. E pior seria, talvez, se o Serpa desse o comando assim, pessoal, olha, agora quem vai fazer a líder é a Yara, então eu vou pedir que agora, olha, vocês se comportem e sigam... Aí seria péssimo. Aí seria tudo que o mundo... Você ia mostrar que é o preconceito, né? Pô, a gente criou um cenário, né? Falando um pouquinho agora do OR, a 20 é a esposa do supervisor, do meu supervisor. E ela tava lá. Ela chegou lá, foi me dar um oi assim, eu nem olhei na cara, nem olhei na cara dela. Falei, meu, tem alguma coisa estranha. Eu chegava toda hora no vídeo dela e falava assim, ô 20, o que você tá fazendo aqui? Acha que você vai liderar alguém? Eu vou colocar você pra ser líder daqui a pouco. Você não vai conseguir. Pô, mas enrolou, foi até o final. Foi orientado, usou a bússola, né? Foi a mulher bússola. Pô, desenrolou muito bem. Chegou e... qual que é a pega? Ela não é líder hoje no trabalho dela. Não é uma líder. Só que ela entende a liderança dela. Ela já tinha uma disciplina. Passo, né? Ela já tinha uma disciplina inserida. Mas chega lá, começa, pô, entendi porque que meu chefe pensa assim, porque que ele me aperta nesse ponto, porque aqui fala desse jeito. Tem mais coisa envolvida ali que eu não tô conseguindo enxergar, então eu não vou fazer um juízo disso. Sabe? Isso é muito legal. Antes de a gente começar a entrar efetivamente no War, eu queria fazer uma pergunta pra você em relação ao mundo corporativo. Nós falávamos muito de RH, hoje fala de DH, né? Não tô com o vídeo aberto ainda, humano e tal. E aí, pela Prime Video esse ano. E aí tem a famosa área de DH que fala de plano de carreira. Tem o trainee, júnior, pleno, sênior, e aí a partir daí entra num cargo talvez de liderança. Você acredita nesse modelo? Poxa, você pode
fazer a pergunta novamente? Eu não entendi direito qual o modelo que você quer que eu fale sobre. Esse plano de RH das empresas, onde você entra sempre como trainee, júnior, pleno, sênior, e a partir daí eles colocam se está apto ou não para fazer assumir uma área de liderança ou carreira em Y, né? Que é ou a liderança de pessoas ou a parte técnica. Você acredita nesse modelo que as empresas de RH têm colocado no mercado ou não? Acho que o modelo, independente dele existir, o mercado sequestra o modelo. Você tem alguém que entrou como trainee, vai passar na lista, tá formando uma carreira. O mercado pega essa pessoa para ela na hora. Porque o mercado tá comprando sucessos. Então, por exemplo, eu vou formar um cara para criar um trabalho aqui, uma tarefa, um plano, um case de, vamos dar um exemplo aqui, de diversidade, ou eu vou olhar o cara que já construiu isso e vou comprar ele para mim. Cara, vem trabalhar comigo. Então, eu acho que hoje, eu posso ter uma visão turva, tá? Porque eu não sou de RH. Mas eu acho que hoje, esse plano estruturado de formar um cara de longa carreira dentro da empresa, por vezes, ele é frustrado porque outra empresa do mercado vem e faz uma proposta e o cara vai. A pessoa vai para outra empresa. O cara tá no sênior, o cara já pau. Talvez hoje as empresas tenham que pensar num novo modelo de formação de líderes. Talvez, que é o que eu vejo hoje, inclusive, na Colgate, tá? Mentorias. Inclusive, agora eu assumi uma função de mentor dos gerentes da Latam. Então, uma função de mentoria específica para o business, falando de alguma capacidade, algum projeto que você fez. Eu acho que é mais efetivo. Agora, aquela long line, né? Aquela linha longa de jornada, de carreira, por vezes eu vejo que é interrompida por uma atração do mercado. O mercado, esse cara aqui, traz ele para trabalhar com a gente. Traz essa menina para trabalhar com a gente. Funciona? Não, eu acho que os caras fazem isso aqui para poder mitigar a questão de salário. Tem a questão salarial, tem a questão de realmente formar. Mas funcionava, por exemplo. Tem a questão de motivação. Eu acho que funciona muito, assim. Motivação. Eu acho que depende da atividade da empresa, eu acho que funciona bastante. Eu acho que porque você tem a questão, você tem isso, mas ok, mas isso pode ser mal projetado como pode ser muito bem projetado. Porque se eu tenho uma pessoa que ela vai sair de um cargo, ela entra como vendedor, ela não tem, é vendedor, e o próximo salto dela é gerente. Essa jornada é muito longa, e ela vai sair de um vendedor inexperiente para um mediano, para um experiente, para chegar. Isso vai acontecer. Se eu não tenho esses cargos intermediários, essa pessoa não consegue ver o progresso de forma palpável. Porque a questão do cargo, ela tem uma questão da vaidade, do ego, que é importante, o cara se sentir reconhecido e ter um progresso, e também do salarial. Pô, eu tinha um vendedor que acabou de entrar, agora ele é experiente, ele vende mais. Agora ele se tornou pleno e depois se tornou sênior, porque senão é uma lacuna muito grande e as pessoas precisam ver os pequenos progressos. Né? Talvez por isso que eu pedi pra você repetir, talvez eu não tinha entendido muito bem. Tem que ter o long line. Mas o que eu não acredito é que a pessoa que... Não é que eu não acredito, é que eu vejo pouco. A pessoa que entrou lá no começo, como trainee, estagiária, ela chegar de repente a um diretor. É muito pouco. É difícil. Mas é difícil. Agora, esses cargos intermediários, às vezes são ocupados por gente que vem do mercado. Sim. Às vezes um cara de uma outra área fez uma movimentação lateral. Isso tem que ter mesmo, justamente pro que o Lucas falou. Enxergar a progressão. Mas esse cara começa lá e chega aqui, são muito poucos. Porque o mercado fala, olha o que esse coordenador, esse supervisor dessa multinacional, dessa empresa nacional, já fez, já produziu. Cara, vamos pegar essa experiência e trazer pra gente, vai lá, faz a proposta e o cara vem, entendeu? Acho que por isso é interrompido. E as pessoas querem essa diversidade até de experiência. Se você pegar um cara sênior e colocar numa vaga de vendedor junto com o vendedor júnior, os dois o cara sênior vai se sentir desprestigiado e o júnior não vai entender. Ele vai falar assim, cara, tô muito longe de chegar a gerente porque ele não consegue ver esse progresso. Acho que quem não tem essa linha, até quando a gente fala de liderança, acho que se o teu liderado, ele não sabe qual que é o próximo passo da carreira dele, alguma coisa na tua liderança já tá errado, porque como que você caminha essa pessoa pro progresso, que é o que você falou, Serpa, as pessoas têm as suas individualidades, o seu egoísmo. Se você não conseguir usar isso ao teu favor, de falar, cara, vem comigo porque o teu próximo passo é aqui, ó, é o pleno, ganhar mais responsabilidade. Você vai ter uma diferenciação. Pô, e aí? Eu tenho uma pergunta, agora eu tenho uma pergunta. Vocês me ajudarem, na verdade, vocês me ajudarem. Você tem uma nova posição e 2 líderes pareados ali pra assumir essa posição. Como que você escolhe? Qual dos 2 assume a cadeira? E aí? Tá. Partindo do princípio que os 2 são iguais, vamos falar aqui dentro de todas as características. Tem que buscar alguma diferença. Vou começar a ajudar na minha construção de pensamento aqui.
você tem que buscar alguma coisa pra diferenciar. Porque só um pode assumir. Então, não são gêmeos siameses, idênticos. Não são gêmeos idênticos. Mas assim, cara, é pau a pau. Como que você faz isso? Eu pensaria na questão, assim, talvez uma parte comportamental, uma parte de técnica. Eu tenho uma deficiência. De repente, eu preciso de um cara mais técnico, um cara mais comportamental de liderança de pessoas. Talvez eu mais pelo soft skill do cara, sabe? Assim, um cara mais técnico, um cara mais técnico. Mais hard skill. Ou opção um cara mais comportamental, não sei. Que veio agora na mente. Sim, assim, sim. Mas é uma coisa pra pensar um pouquinho mais, assim, pra decidir. Eu acho que se tivesse os critérios de definição de promoção muito claros e fosse talvez uma diferença, até uma diferença pouca, talvez eu ainda promoveria quem tivesse ali num cargo, num resultado um pouquinho maior do que o outro, mas pensando que os dois são quase iguais ali, muito parecido, talvez eu englobaria um pouco daí que se as duas pessoas, eu falo assim, eu bato o martelo pelas essas duas pessoas. E eu traria a equipe junto nessa escolha, talvez de uma avaliação 360, perguntaria pra equipe o que elas enxergam, porque às vezes eu tenho uma dificuldade da visão daquilo que eu acredito que é aquela pessoa, mas a equipe tem uma outra visão. Traria outras pessoas para me ajudarem nesse processo. Legal. Não, Qual é a sua opinião? Não, porque é um tema que, se você prepara muito bem uma equipe, pra todo mundo ser líder ali, ser um leão, cara, você vai chegar nesse dilema. É um problema bom, É um problema bom. Uma hora você vai chegar e falar, cara, como que eu faço isso? Eu tenho uma vaga e 5 caras preparados, 5 minas preparadas aqui. Como que eu faço? Eu tinha uma área quando tava na G4S, então eu tava de uma parte de segmento estratégico da G4S no mundo. Então era uma área muito técnica. Quando eu fui promover do meu time para ser líder Brasil, eu tinha muito cara bom, igual a você. Mas eu tive que buscar um cara mais técnico, um cara que conhecia mais de análise de risco. Você tinha muito caras bons que nem eu tenho, ou você tinha muito caras bons igual a mim? Eu não entendi essa brincadeira. Igual a você, igual ao seu time, entendeu? Brincadeira. Mas então, por isso que eu... Um exercício de humildade também que eu fiz aqui. Por isso que eu pensei numa questão, acho que é difícil essa pergunta, porque... Você só gosta do cara técnico, Bruno. Acho que você tá nem aí pra É o Kumon. É um pouquinho do espelho do comandante, né? O Bando, ele quer um cara júnior que esteja em todas as associações. Ele fala, esse cara aqui, júnior, aqui, ele não tá em nenhuma associação. Eu falo, o cara júnior nem sabe o que é associação. Então, acho que é um pouquinho do perfil do comandante, né? Sabe que eu perguntei isso... É natural, não é? Eu penso uma coisa, né, sobre esse tema, mas é um problema bom, né, que nem vocês falaram. É um problema bom. O que eu penso? Preparar as pessoas para serem líderes, não na sua empresa e não para sua vaga. Prepará-las para que elas sejam líderes no mundo, cara. Porque a vaga vai ser de um. E se você prepara as pessoas para elas não dependerem de você, para elas não serem dependentes do trabalho que você está dando ali, a oportunidade que você está dando, você não tem um problema, eu acho. Porque assim, se eu preparo o Bando e o Lucas, e eu vou escolher uma vaga, e o Bando você fala assim, Diego, obrigado, parabéns, Lucas, mas tô indo pro mercado, porque eu estou preparado. Você vai ter um amigo pro resto da sua vida, um amigo, uma pessoa que te quer bem. Você tem que preparar para qualquer empresa. Eu falo pros meninos lá, pra equipe, falo, cara, vocês têm que ter condições de falar assim, fazer um gesto aqui feio, pode também? Gesto? Pode. Vocês têm que ter condições de falar assim, Diego, tchau, velho. Tchau, tô indo pro mercado. Inclusive, já teve gente do meu time que recebeu proposta e eu fiz um trabalho de mentor, de coach, sei lá qual o nome que pode... pro cara passar. Quando o cara chegou pra mim e falou assim, cara, tem uma proposta aí. Eu falei, cara, vai pro teste, vai pra prova. Quando você tiver o sim, você decide. E o cara teve o sim. Na verdade, agora eu vou me orgulhar aqui. O cara teve um vem pelo amor de Deus. E o cara falou, não vou. Vou ficar. Mas ele sabe que a hora que ele quiser meter o pé na minha bunda, me demitir como chefe, ele consegue. Então, eu não tenho um problema, cara. Talvez o cara fale, queria, mas assim, vai ser rápido, vai ser passageiro. Às vezes são algumas oportunidades que não dá pra escapar, né? Exatamente. E você não tem que ficar... Hoje falei com uma pessoa, falei assim, eu quero essa pessoa trabalhando comigo, hein, durante tal período. Eu fico como? Não. Cara, vai ser uma oportunidade pra ela, velho. Como é que você prende alguém? Como é que você prende alguém? Se qualquer pessoa quiser fazer uma proposta, qualquer pessoa do meu time pra levar embora, não importa o projeto que ele esteja. Se for melhor, vai com Deus. O problema da reposição tem que ser meu e não do cara que tá na vaga. Quer dizer que ele tem que ficar pensando,
Bicho, o que eu vou pedir pra ele? Dá pra cumprir um aviso prévio? Dá. Ótimo, obrigado. Poxa, não vai dar, meu, porque lá é agora. Então vai, irmão. Eu me viro aqui. Eu criei a operação pra não depender de você. É isso que eu falo pra você fazer também. E pra operação não depender de mim. É romântico, é bonito. Mas dá pra fazer. O problema é que ninguém quer acreditar e todo mundo fala que é romântico, é bonito, é porque dá trabalho. Ninguém quer mexer nisso, entendeu? E tem diversos fatores. Se você é uma empresa que paga bem, tem uma questão de valorização. Porque Pronto, tem que pagar. Porque se você pagar mal, vai todo mundo sair. Vai embora, é um romantismo, né? Exatamente, não dá. Sem dinheiro não dá. Sem dinheiro não dá, tem que pagar bem. A verdade não é crua. Se você pagar mal, você vai ter que montar uma equipe de RH muito boa pra ficar repondo as tuas pessoas e vai estar gastando talvez. Agora, pra você ter um perfil de você líder, você tem que se desafiar também. Muitas vezes na minha carreira, eu saí pra trabalhos pra ganhar menos. Mas porque eu vi uma oportunidade de projeção, de exposição. Porque o cara que não trabalha, ele tem medo de se expor, né? Eu vou lá, eu vou me expor. O cara vai descobrir o esquema. Agora, se você trabalha, se você é obstinado, qual o problema de se expor? Vai pro combate, cara. Vai pro combate. Boots on the ground e vai embora. E aí, várias vezes eu já fiz isso. E deu certo. Porque eu era muito bom? Não, porque eu não tinha medo de me expor. E quando eu errava, eu falava, puta, errei mesmo. O cara falava, a gente dava risada. Eu falava, mano, tu é um psicopata mesmo, cara. Como é que tu fala? Vai, tá bom. Aí relevava. Eu falava, caraca, eu levei porque eu falei, porque eu assumi que eu errei. Isso aconteceu comigo uma vez no quartel. Eu dormi lá, eu era aluno lá do NPOR, cara. Aí eu tinha uma ronda. Primeira ronda que eu fiz à noite, né? Era a sombra do oficial de dia. Fiz uma ronda com o oficial, passei em todos os postos, ele me ensinou como fazia. Aí acabou a primeira ronda ali. Ele falou, entendeu, aluno? Eu falei, sim, senhor, tenente, entendi. Então é o seguinte, a ronda das 2 horas é sua. Dúvidas? Não, senhor. Então tá, 2 horas é sua. Era tipo meia-noite. Falei, bom, vou colocar meu reloginho aqui pra despertar, meu celular pra despertar, vou dar aquela, a gente fala, daquela bostadinha, daquela dormidinha. Pô, 15 para as 2 eu levanto, vou lá pra cima no computador e começa a minha rondinha. Irmão, eu acordei, era tipo 3h40. A minha ronda era às 2. Acordei com o olho desse tamanho, saí descendo a escada, colocando o cinto, colocando o chapéu, corri até o corpo da guarda e encontrei o sargento lá e a guarda toda assim. Eu falei, sargento, perdi a ronda, 2 horas. Vai lá. Acorda o tenente agora e fala pra ele que você perdeu a sua ronda. Aí eu falei, puta que pariu. Eu cheguei lá, bati na porta, toque, toque, toque. Cara, não acordava, velho. Falei, meu Deus do céu, vou tomar uma arregaçada do tenente aqui. Aí bati lá, o tenente, fui bater, o tenente abriu. Fala aí, aluno. Falei, tenente, tô aqui pra falar que, ó, fiz merda, caguei o pau, não acordei, não fiz a ronda, tô todo cagado. O que o senhor quer que eu faça aí? Fala aí, já sei que eu tô anotado, já errei. Aí ele pegou e fez assim, ó, porra, até maluco mesmo, meu aluno. É o seguinte, assume todas as rondas aqui pra frente, tá tudo certo. Mano, pra mim isso aí valeu pra caramba. Porque a pior coisa pro aluno é tomar uma anotação, você perder ponto na sua classificação. Ser punido, ficar preso, ficar detido. Isso joga lá embaixo e ainda muda o teu comportamento. O que ele falou pra mim? Cara, pega todas as rondas que tiver pra você, que eu não faço nada disso. Isso foi porque ele era bonzinho? Não, foi porque eu cheguei lá e assumi o erro. Entendeu? Eu cheguei lá e me expus. Falei, ó, errei, não tenho o que falar, não tenho desculpa, dormir mesmo. O cara achou até engraçado. Falei, mano, tu é maluco mesmo, meu aluno. Tá, pega essas porras aqui. Ô Sérgio, e puxando essa pauta pra gente entrar no Bootcamp War, porque você fala de Bootcamp War, mas talvez quem tá assistindo não saiba o que é o Bootcamp War. Saberão quando participarem. Isso é verdade. Eu, particularmente, ajustei muita coisa na minha liderança depois da imersão, isso porque eu nem fui aluno. Pô, que legal. Eu fui da cozinha. Que legal, foi da equipe interna. Eu fui da cozinha, fiquei bem bravo que me tiraram da palestra do Bodão, fiquei muito bravo com o senhor, sabe tá? Que no exército você sabe que no exército você dá intendência, né? Só tinha comida pra 10 pessoas, ele falou assim, Lucas, dá pra fazer pra 50? Dá. Curte aí, eu resolvo aqui. Mas pra mim foi... Eu achei muito legal, assim, porque eu vi a liderança acontecendo, porque eu já participei, às vezes, de cursos de liderança e você vê muito... feedback, como dar o feedback, é o feedback sanduíche, é liderança e não sei o que lá, mas você não vê nada acontecendo na prática. Fica nessa fanfic de LinkedIn e não vê acontecendo na prática. E aí, sendo muito sincero, quando eu pensei nessa questão do militar pro corporativo, eu falei, caramba, será que cabe o militar pro corporativo? Será que funciona? Puxa, eu tô vendo um pouco da questão militar, cada vez o pessoal mais preocupado com a questão da maneira que fala com o soldado. Tô falando todos os termos errados, tá? Mas da maneira que fala, que se comporta, de pegar pesado.
será que hoje cabe pro corporativo? E eu vi que cabe 100%. 100%. Queria que você, Serpa, me falasse por que você acha que a liderança militar pode agregar tanto no meio corporativo. Tá. Bom, já tomando a entrada então no Bootcamp War, vamos fazer um acordo aqui. Eu só vou falar de Bootcamp War se vocês trouxerem o Auletinho aqui também. Tá fechado? Tá convidado. Auleta, vai passar a Semana das Mulheres. Desafiado, você vai vir aqui também e trazer também o tema liderança e falar do Bootcamp War. Esse dia eu já vou falar pro pessoal sair tarde aqui. Yara já programou o seu dia, porque o Auleta... Só vai falar 5 minutos. É isso aí. E o Auleta é grande, né, velho? Você viu o tamanho dos braços do cara, né? Falar pra interromper o cara aqui vai dar um problema. Por que eu acho que a liderança militar, ela funciona até nos dias de hoje? Primeiro que a instituição, cara, tem muitos anos. E as coisas funcionam até hoje. Você não vê... É difícil. Tudo bem que hoje tem um apelo tecnológico, tá? Mas durante muito tempo, você não ouve falar em inovação no exército. Temos que fazer uma inovação. Cara, não tem isso. É tradição. Você pega lá um manual que foi escrito não sei quantos 100 anos, 200, 300 anos atrás e funciona até hoje. E é algo testado, né? O teste eficaz, ele de fato acontece na prática e dá certo. Então, por que não pode funcionar em instituições onde nas principais multinacionais, na sede das principais multinacionais, a gente tem C-level, né, ex-militares. Você pega as principais multinacionais americanas, você tem C-level aí, caras que foram generais, capitães, homens e mulheres, na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, que vieram também da guerra do Vietnã. Eu acho que essa dicotomia, eu vou trazer, por exemplo, veio uma enxurrada de modelos de gestões vindo das principais startups. Startups e empresas de Big Tech. Você pega um Google, um Facebook, aí a moda virou aquele escritório com a piscina de bolinha, parece comigo aqui, piscina de bolinha, tudo. Então, se você pega até programador, eu sou analista de sistema, então conheço um pouco, totalmente indisciplinado, cara, chega a hora que ele quer, ele trabalha do jeito que ele quer, ele vem descabelado, ele vem fedido. Não tem nenhum tipo de disciplina e aí virou que o novo modelo de gestão é um modelo libertário. Cobra-se só o resultado e anyway pro resto. E aí, quando a gente vem para esse outro modelo militar, a gente vê, na verdade, que os meios importam, não só quanto o fim. Questão da disciplina, questão do horário. Então, para mim, aqui deu um choque. Pô, eu acreditava num modelo, agora eu vi outro funcionar, tô tentando chegar no meio termo. Poxa, cobro só a responsabilidade e vejo o resultado? Ou eu vou pegar pontos que eu entenda que são importantes no meio dessa jornada e vou ser crítico aqui, porque eu acredito que o resultado lá na frente vai ser melhor. Isso bagunçou a minha cabeça. Pro mundo corporativo você tem que ser híbrido. Acho que hoje funciona muito híbrido. O modelo militar, ele é econômico. Ele é muito econômico. A gente até pouco tempo atrás usava o fuzil FAL. Cara, o fuzil tem, sei lá, 70 anos. Por que a gente usa um fuzil tão antigo assim até hoje? A culpa é do soldado, que faz a manutenção boa, que faz o negócio não quebrar, que cuida. É um modelo econômico. O modelo militar. É um modelo baseado em 2 pilares, hierarquia e disciplina. Então tem uma hierarquia para você seguir e tem os controles disciplinares também para você ter os seus méritos. Agora, não significa que a pessoa que já tem sabedoria e maturidade não possa trabalhar num modelo mais liberal, no modelo das Big Techs, por exemplo, que você falou. Funciona muito bem, porque ela fala assim, eu preciso de liberdade para ter criatividade, para ter desempenho. Não para fazer o que eu quero. E aí a gente volta naquele sistema de braço forte e mão amiga. A mão amiga é para quem conhece o braço forte já. Para quem sabe os seus limites, para quem tem maturidade de respeitar os limites. Para quem não tem maturidade para isso, você vai gastar mais. Você vai gastar muito mais para dar uma condição especial para alguém que não merece aquela condição especial. Ela vai abusar daquilo. Pô, em quantas empresas dessa você vê uma área super top gourmet para todo mundo chegar lá, comer o que quer, as pessoas pegam, enchem a mochila e vai embora. Cara, pra quê? Pra quê? Você dá uma condição especial pra pessoa ter criatividade, pra ela ter produção, e ela não tem a sabedoria de aproveitar aquilo, e aí vai perdendo. Poxa, vê o que tá acontecendo hoje. Vai perdendo estrutura, vai perdendo escritório, vai diminuindo, vai mandando gente embora, porque é algo que você entrega muito, você recebe muito também, mas quando o cara começa a colocar na balança, fala, cara, será que eu tô? Às vezes sim, às vezes não, né? Será que eu tô recebendo aquilo que eu esperava pelo aquilo que eu tô entregando? O modelo militar pode ser mais linear.
mas você tem a certeza do que você vai receber, porque isso é muito bem controlado. Então, talvez, a gente quebrou uma barreira do tradicional para as inovações de uma forma muito ascendente, muito rápido, e falou, com um vazio, talvez tenha ficado um buraco, falei, calma aí, tá faltando mais base. Vamos resgatar essa base lá, onde sempre funcionou, lá onde as pessoas entendem, onde elas são disciplinadas, onde elas andam dentro dos quadrados, e aos poucos a gente vai soltando isso, que também é bom. A gente precisa chegar nesse nível, né, num step by step, não num pulo gigantesco, né? Então acho que funciona bastante por isso. E também é pela questão da superação. É demais, cara. Modelo militar, você consegue... Quando você vê que você consegue o que era impossível na sua cabeça, você fala, eu sou super-herói. Cara, isso que eu ia perguntar agora. Quando vocês pensaram no programa, né, você e o Auleta, a questão, vamos tirar o pessoal da zona de conforto, era exatamente isso? O objetivo mesmo era realmente trazer esse pessoal da sua vida confortável? Deixa eu só dar um display aqui. Pessoal, para quem não entendeu ainda o que é o Bootcamp War, Bootcamp War é uma imersão de 3 dias da Escola de Negócios Bootcamps, liderada pelo Serpa e pelo Auleta, que são os 2 mentores principais, com foco em desenvolver liderança, mas também gestão, trabalho em equipe, resiliência, superação, onde um grupo de executivos, em média de 30 a 40 pessoas, faz um processo imersivo no interior de São Paulo, trabalhando muito inspirado no modelo de gestão militar, todos esses aspectos para você realmente, igual o Bando falou, sair da sua zona de conforto e começar a experimentar outros modelos, gestões, e lá você vê a liderança acontecendo na prática. Display só para quem ainda não entendeu, falou, bem, o que é esse bendito Bootcamp War? Faltou essa introdução mesmo. Não, perfeito. E respondendo a pergunta do Bando, foi exatamente isso. Eu conheço o Auleta há muito tempo, apesar de a gente não ter servido junto, a gente se formou em anos diferentes, mas no mesmo órgão. E aí a gente já conversou várias vezes em ter empresa. Olha que coisa doida, cara. A gente já conversou algumas vezes em ter uma empresa de evento, para segurança. A gente já sentou, a gente desenhou logo e tudo. E a gente era muito jovem e não saiu do papel. E aí quando eu conversei com o Colette sobre bootcamp, tem um bootcamp assim, assado. Fazer um bootcamp imersão em liderança? Falei, cara, 2 coisas. Uma, não pode ser em sala de aula, que nem os outros bootcamps, que para essas modalidades funcionam. Mas para cara, como é que eu vou desenvolver liderança numa pessoa... No carpete. Em 3 dias. Não, em 3 dias só, e no carpete, no PowerPoint. Ar-condicionado. Dá pra fazer? Dá. O cara, ao invés de ser 10 estrelas, o cara vai ser 2 estrelas. Eu quero 10. E vai olhar 500 slides. E olhar 500 slides. E vai dormir de dia. Não, calma. A gente tem que ir pra um lugar diferente. Como assim? Eu falei, cara, eu quero fazer um acampamento nessa porra. Como assim, velho? Tá ficando, mano, eu quero fazer um acampamento militar. Aí eu falei isso aí, o Colette já... O olhinho já brilhou. Mas como assim? Eu falei, calma, tem a segunda coisa. Qual que é a segunda? Tem que ter um cara comigo, o Auleta. Porque aí cara, já fui resgatar as memórias, as coisas dos brainstorm que a gente teve no passado. Aí eu liguei pro Auleta na hora. Falei, Auleta, seguinte, tem uma parada aqui que eu pensei em você. Tá dentro? Não falei nem o que era. Ele, tô. Eu te falei o que é. Não, mas se tu tá chamando, eu tô. Porra, conexão. E aí foi perfeito, cara. Foi perfeito. E a gente pensou exatamente nisso. Tintim por tintim. E aí o que acontece? O Auleta ficou 8 anos no exército. O Auleta foi comandante do Siglo, né, que é o Centro de Instrução da Garantia da Lei e da Ordem, foi um dos pioneiros lá. O Auleta foi pro Texas pelo exército, ficou em primeiro lugar lá, foi o primeiro colocado do curso dele, é um cara com uma experiência militar, hard, muito boa, é muito pesado, é um cara muito respeitado. Eu não fiquei esse período todo no exército. A minha vivência mateira, que é do mato, foi toda do escotismo. E no escotismo, eu já promovi alguns acampamentos para adultos, que era uma etapa que eu tinha que fazer. Eu e o Castilho, que foi um dos instrutores. Então, por que casou? Porque eu falei, cara, a parte mais militar, e aí quem participou consegue enxergar isso talvez até com mais clareza. A parte militar, mais dura ali, enrijecida, eu não ia conseguir entregar. Apesar de conhecer o caminho, mas eu não ia entregar com tanta profundidade quanto a Auleta. Só que a parte mais civil, a parte mais harmônica ali, talvez ficasse mais pra mim, por essa essência mais adaptação. Mãe, né? Mãe. A mãe foi boa. A mãe foi boa. Mas tá sendo bonzinho do malvado, né? Então, casou muito bem. Eu falei, tem que ter um cara mais militar que eu, né? Apesar de respirar isso também todo dia, eu adoro a vida militar, mas tem que ter um cara mais militar que eu. E aí, cara, quando eu vi também o podcast que o Bodão participou do Fala Glauber, falei, cara, tá aí um cara que a gente precisa trazer. O Bodão, força especial. Cara, o cara, só pra aquilo lá talvez não tenha ficado claro. O cara,
ele é oficial de carreira da MAN, major do exército, mas ele foi comandos. O comandos é um dos cursos, se não o mais foda do exército, onde o cara literalmente toma muita pancada na formação dele. Ele é testado no rigor do limite. No limite. E depois disso, ele é força especial. Só é força especial quem já é comandos, tá? Não existe um força especial que não é comandos. Não sei se existe, tá? Tô falando aqui do que todo mundo sabe. E aí o cara, no força especial, ele é muito técnico. Ele aprende as habilidades, porra, pular, descer do helicóptero de cabeça pra baixo com uma cebola e um caixinha de fósforo e faz uma dinamite. É esse cara aí. MacGyver. O MacGyver. Entre outras coisas. Tiro perfeito, planejamento, contingência, enfim, o cara é insano. E além disso, não contente, o cara foi ser o precursor paraquedista. Que é o cara que tem alto rigor físico, que ele salta primeiro que todo ele lança um batalhão do avião, basicamente. O que é isso? Cara, ele decide onde vai ser a zona de que todo mundo vai pousar, ele tem que ser um mestre em habilidades matemáticas. Cara, tem que ser um cara insano. Ele tem os 3 principais cursos. E aí, pô, vendo falar Glauber, o cara pega e conta as cagadas que ele fez. Eu vi uma época que o cara, pô, o teu primeiro salto paraquedista, como é que foi? Aí o cara pega e fala assim, porra, não vou mentir pra você não, que fiquei com medo do caralho. Fechei o olho. Porra, o que outra pessoa ia fazer? Moleza. Fácil. Isso aí pra mim não é nada. Por quê? Porque o cara já tem o brevet, porra. O cara já tem, ele pode falar o que ele quiser. Tu tava lá? Quem sabe a turma dele, mas... E você não vai duvidar do cara desse. Eu já fiquei imaginando ele lá no Guiné, o pessoal invadindo, ele zero arma, o cara 100% milico, né? Assim, caramba, cadê minhas ferramentas, né? A diferença da liderança dele é que se ele erra, alguém morre, geralmente. Eu falei, cara, eu tenho que levar esse cara pra falar, porque tu se sente especial na presença de um força especial da maneira que ele conduziu, entendeu? Obviamente, salvaguardado as devidas proporções. E aí eu falei, cara, tem que trazer esse cara. A equipe de instrução também trouxe pessoas de confiança, que tinham certas habilidades, experiência, e acabou, cara, que deu certo. Confesso que em alguns momentos, ali, muitos momentos, eu fiquei muito inseguro de... Não que alguém não fosse servir, mas de que a engrenagem ia rodar em sincronia, sabe? Que não fosse ter parada, que não fosse ter um momento que, e agora? Calma aí, isso aqui não estava previsto. Não, cara, foi tudo continuado, e até o que a gente teve que remendar, por exemplo, cara, vai esticar um pouquinho a instrução. Mas será que dá pra fazer almoço pra 50 pessoas? Mas você ficou com receio do pessoal não evoluir na questão de formação, de liderança, do brado, tudo aquilo que vocês colocaram lá. Acho que você pensou em algum momento, será que os caras vão evoluir em 2 dias? Não, isso eu tinha certeza. Eu tinha certeza que ia funcionar. Agora, superaram minha expectativa. E sabe onde superaram minha expectativa? Que eu falei, cara, a gente vai agora... Porque eu mesmo não estava incorporado. Quando começou, até a hora de fazer a bandeira e fazer os negócios, eu falei... Eu tava de leve ali, eu tava meio neutro. Quando eu vi que ficou melhor do que eu esperava, falei, cara, agora ou vou incorporar. Agora eu vou incorporar de vez aqui, vou jogar bambu longe, vou fazer. Ou não vai rolar, ou vou ficar aqui pra trás. Ali que eu entrei no. Apesar de ter pedido pra todo mundo entrar no game, eu entrei no game ali. Eu falei, caramba, o negócio saiu. Então, eu não posso ficar pra trás. Porque eles já estão lá na frente. Agora eu tenho que acompanhar esse tipo. Você achava que o pessoal ia demorar pra eu achei que ia ficar meia boca ali. Aquele primeiro exercício, eu achei que ia ficar muito. Os números iam ficar diferente um do outro. Eu tava pensando assim, vou pegar no número que tá diferente, vou pegar no tamanho disso aqui que tá diferente, vou pegar vou pegar na bandeira que ficou jegue, tá caindo, vou puxar assim, vai soltar. Eu já comecei a pensar em desqualificar o trabalho de todo mundo, fazendo o papel do gestor que é um babaca, né? Eu tava pensando, e aí o negócio ficou muito bom. Eu falei, como é que eu pego isso aqui agora? Onde que eu vou achar? Eu falei, aí chamava os monitores, chamava o Auleta e os outros monitores. Eu falei, acha alguma coisa pra gente arregaçar. Tem que achar. Até o bando deu um show lá, escondeu a... Mandou uma máquina de guerra. Porque é esse o trabalho, né? Porque, infelizmente, tem chefes, tem líderes que ele precisa, pra ele se sair melhor, pra ele se sair bem, ele tem que desqualificar os outros. Ele fica o tempo inteiro procurando quem errou, quem fez, pra poder apontar e safar o dele. Então, isso era uma constância nossa lá. Mostrar que tá ruim, mostrar que não tá bom o tempo inteiro. Porque acho que as pessoas, pra elas liderarem,
elas têm que ter a autorrealização, que tá lá na pirâmide de Maslow, que é mais antigo do que andar pra trás, né? A pessoa não tem que esperar O líder tem que sempre se preocupar em falar parabéns. Mas o liderado, eu como liderado, eu não fico esperando parabéns não, cara. Parabéns dou eu pra mim mesmo. Aí eu não me frustro. Mas você acha que eles conseguiram cumprir as missões pela liderança e pressões de vocês? Ou eles efetivamente entenderam que eles estavam em grupo? As duas coisas. E eles tinham que se ajudar? Acho que as duas coisas, porque tinha hora que se a gente não apertasse, não saía. Se a gente não desafiasse, entrada no rio lá, no lago. Se não tivesse Nossa, você tá entregando aqui pro pessoal. Ah, mas aí é bom, porque a gente... Viu o vídeo, tudo já. Não, e é o que a gente falou até agora. Já viram os 3 vídeos. A gente não pode ter medo de se expor. Aí fica a régua mais alta primeiro pra gente, pra se desafiar e fazer diferente, né? Eu acho que principalmente eu tava de fora, você consegue enxergar muitos contextos do dia a dia, que é o que acontece no mundo corporativo. Você vê lá, quando foi dar instrução na chuva, eu falei, caramba, vai dar instrução pra todo mundo na chuva, vão achar que a gente é um babaca, né? Mas aí quando o líder também tá na chuva, toda a equipe tá na chuva, todo mundo entende o contexto e tá lá entendendo o que tá acontecendo. Quando as pessoas chegam cansadas lá, porque o pessoal tava exausto, mas olha que o líder tá melhor, tá de pé, tá vibrando, toda a equipe tá vibrando, ele fala, cara, se eles que nem dormiram estão vibrando, que direito que eu tenho de ficar aqui me arrastando? Outro aspecto de liderança. Você tem um líder que ele fica reclamando pela empresa inteira, se arrastando, como é que ele quer ter uma equipe que chegue vibrando dentro da empresa? Quando você começa a olhar os detalhes, né? Pra mim era o detalhe da camisa pra dentro da calça. Começa no primeiro dia, camisa pra dentro da calça. Fulano, camisa pra dentro da calça, camisa pra dentro da calça. No segundo e no terceiro dia não teve ninguém que esqueceu. É de novo, você fazer procedimento e depois ter o mínimo de controle e cobrança. Quando você vê que aconteciam os erros, tinham pessoas ali que davam uma desculpa. Não, isso aqui aconteceu porque roubaram, porque aconteceu, porque perdeu. E tinha outras pessoas assim, ó, que a gente tava preocupado em resolver e não de ficar dando desculpa. Então, você começa a ver as analogias do mundo corporativo funcionando de uma forma muito rápida e o progresso de uma equipe. Você vê ali muito bem uma equipe que não tem uma liderança forte. O que acontece com aquela equipe? Ela demora para fazer uma instrução 5, 6 vezes mais tempo do que uma equipe que tem uma boa liderança. E instrui muito rápido. E isso acontece. E a gente promoveu alguns cenários ali também, muito interessante, que a gente promoveu também a frustração. Teve uma etapa lá da construção lá da mesa. Você ia falar disso agora. Que assim, o objetivo era eles não concluírem. O meu objetivo e o do Castilho era de fato não dar tempo. E aí, cara, eu fiquei, não vai dar. Eles têm que falhar. Porque eu queria a frustração. Mas onde foi o erro? Você identificou ali já não ia dar. Já não ia dar. Muita gente, organização, sem luz, entendeu? As condições ali do ambiente não eram favoráveis. Aí, quando tivesse chegando alguém a falar alguma coisa, aí teve a malandragem, que era tudo que eu queria. Quem achou que eu tava bravo, eu tava muito feliz ali, cara. Tava muito feliz. Mas isso tudo acontece, cara. Isso tudo acontece no mundo corporativo. E eu queria a frustração. E depois eu queria empurrar mais e falar, agora isso. Porque a pessoa vai acontecer isso no mundo, no dia a dia. E ali o desembaraço, né? O que a gente queria trazer era a partir do outro jogo só depois, que é como você supera e sobrevive à frustração. Como você é resiliente, como você resgata isso e, vambora, vamos pra frente. E aí que a gente fez, cara, ver aquele jogo lá infernal que ninguém acabava, que era à noite, acendia a luz, apagava a luz e lanterna. De lógica. Tem um negócio também impossível. Outro negócio impossível. Assim, e depois a gente sabe o que teve lá, né? Mas assim, cara, vai ter coisa que é impossível. O chefe vai falar assim pra você, preciso de tanto aí no teu orçamento. Me entrega, me devolve. Precisa reduzir custo. Olha assim pro teu mapa. Cara, não tem de onde tirar. O cara sabe que não tem de onde tirar. Mas você fica tentando. Chegar uma hora que você vai ter várias ideias. O cara fala, não vale a pena tirar não. Deixa assim. Mas o cara viu o quê? Que você tentou, que você foi lá, que você tomou a dor, você se frustrou. Porra, chefe, eu não consegui, cara. Relaxa. Agora não dá, não vou dar, não vou fazer. Porra, a empresa inteira fazendo, você não vai fazer? Você vai falar que não dá? Que calma, tenta, velho. Então, faz parte. Tarefas que você, cara, não vai conseguir, ela faz. Não tem que ser o Superman, cara. Serpinha, tem minha última pergunta aqui. A gente teve algo, acho que muito significativo nessa última semana, que a gente teve um dos alunos do Bootcamp War que tatuou o logo do Bootcamp War foi fantástica. No braço, né?
E aí acho que faz a gente refletir em muitos aspectos. Primeiro, acho que da importância, do significado de tudo isso, mas o que você acha que leva... o que faz a pessoa marcar isso de uma forma permanente, todo esse contexto? Porque quem olha de fora fala assim, meu, os caras vão lá pra passar perrengue, vão lá pros outros gritar, pra não dormir, olha que perrengue. E um cara sai de lá depois de toda a dinâmica que acontece, que só vai saber realmente quem participou, e tatua o logo no braço. Se a gente pensa numa empresa, é a mesma coisa. Talvez as pessoas não vão tatuar, mas elas saem com uma marca ou muito positiva ou muito negativa. O que você acredita que tem que acontecer nesse ambiente para trazer essa significação que talvez é a mais forte possível? Bom, o cara que faz um negócio desse, ele não sabe que ele pensou nisso, tá? Porque eu já fiz isso também. Eu tenho a tatuagem do exército aqui no meu braço. Eu sabia que eu gostava muito, mas eu não sabia que eu estava assumindo um compromisso. E acho que talvez ele não tenha pensado nesse sentido, que é o compromisso de ser um multiplicador de força. É um princípio dos forças especiais, inclusive, ser um multiplicador de força. O cara que faz uma marca dessa, ele tá falando o seguinte, cara, eu vou vender isso aqui pra todo mundo, falar que é bom. Eu vou ensinar tudo que eu aprendi pros outros, porque eu encontrei um propósito aqui, cara, da minha vida. Eu tava lidando errado com isso, ou quero fazer mais, eu encontrei aqui a maneira que eu tenho que fazer. Eu acredito nisso. Agora, o que leva uma pessoa a fazer isso? É gostar de verdade, encontrar um propósito, ela se sentir acolhida. Pertencimento, se sentir fazendo parte daquilo. E, cara, por que eu tatuei o brasão do exército aqui no meu braço, cara? Porque eu me senti parte daquilo, Cara, eu tenho importância aqui dentro. Poxa, todo mundo já passou tiração de sarro na escola. Cara, eu achava que eu não tinha habilidade nenhuma, bicho. Eu era o último a ser escolhido no futebol. Sabe, eu não tinha muita habilidade em jogos de equipe, só em esportes individuais. Pô, tinha aqueles meus amigos que eram mais, como posso dizer, mais moleque de rua, assim, mais ligeiro, mais enrolado, mais descolado, que pulava muro no polícia ladrão, sei lá, pô, esse muro aí, sei lá. Pô, fazia coisa no exército que eu falei, meu, não é possível que eu tô fazendo isso daqui, cara. Eu não fazia até ontem, cara. Como é que eu subi, como é que eu passei esse muro aqui? Como é que eu aguentei tantos dias sem dormir? Como é que eu fiquei doente e não fui embora pra minha casa? É um negócio surreal, é uma força sublime, cara, que entra nas pessoas. E eu acho que talvez o aluno, né, agora formado 03, né, ele tenha sentido isso. Muitas vezes desassistido na empresa que trabalhou um dia, ou na que trabalha hoje, ou no meio que convive, ou no clube que joga bola. E aí ele falou, pô, calma aí. Eu achava que eu era esse cara aqui, mas eu sou esse. Agora não vira mais a chave. Agora aquele lá tá na minha saudosa lembrança, mas eu sou esse cara aqui, é isso que eu vou levar pra frente. E toda vez que eu tiver, caramba, tá difícil, eu olho aqui e falo, não, peraí, eu entregava mais. Eu posso mais. Será que a gente consegue que alguém tatue o Bootcamp de vendas e marketing, Bando? Primeiro a gente tem que criar um logo, né? Decente, né? Pra alguém tatuar, né? Faz o seguinte, Bando, tatua você primeiro pra inspirar os outros. Coloca no meio dessas tatuagens, Bando. Não, mas as minhas tatuagens também tudo tem um significado. Nada foi por acaso porque eu achei bonitinho. Qual que é o significado desse Maori aqui? Tem o Maori, é porque assim, tudo é falando de guerrilhas, né? E você era um guerrilheiro? Não, porque eu gosto dessa questão eu gosto de ler Sun Tzu, porque assim, eu fiz marketing, então os maiores papas do marketing também leram Sun Tzu, fizeram várias versões da arte da guerra, essas coisas. Um ótimo livro. Então, como eu sempre fiz marketing, então sempre tem essa questão da guerra pra mim. Eu gosto de assistir filme de guerra, sou fascinado por assistir filme de guerra, né, questão de estratégia, essas coisas assim. Então, eu sempre fui fascinado nisso. E uma frustração minha não foi servir o exército. É verdade. Esse é o aluno do próximo. Hoje, meus maiores amigos são militares. A gente fica peixe fora d'água, né? Tem muito cara lá no que fez o War que talvez na época que serviu, pô, não foi tão legal, não conseguiu absorver, era muita gente. Ou só fez aquele período de um ano. Só fez aquele período. E a gente ali foi muito clínico, né, cara? Era um grupo pequeno, então todo mundo teve oportunidade de liderar, de ser liderado. Então ali, às vezes, as pessoas se realizou. Teve gente também que nunca serviu, teve vontade, viu? Pô, teve cara que falou pra mim assim, eu vou tirar algumas partes, né, do comentário, mas teve cara que falou assim, pô, agora eu entendi como é que você pensa. Mas não é entendi e rejeitei, foi entendi e comprou. Agora não é mais o jeito que eu penso, agora é o jeito que ele pensa. Virou a maneira do cara pensar. Aí. Não, perguntas finais. Eu quero saber quando a gente vai fazer o próximo Bootcamp War. Quando tá o próximo Bootcamp War? O próximo é pra outubro, não é isso? Outubro. O que o pessoal aqui pode esperar?
Aqueles que já fizeram e aqueles que vão fazer pela primeira vez. A única coisa que o pessoal pode esperar, que é certo, é a dúvida. Você nunca vai saber o que vai acontecer lá. Não, assim, é o que o Lucas falou, né? É um exercício, é uma imersão em liderança, desenvolvimento. Eu gosto de falar que o Bootcamp War não transforma ninguém em líder, revela o líder das pessoas, como a pessoa pode liderar. A gente teve algumas teorias ali, mas foi muito pouca, o resto foi natural, cara. A gente só fez a pessoa, e aí? Organiza aqui e tal. E a gente deu umas dicas pra melhorar aquilo, mas ser resiliente, lidar com frustrações, decidir sob pressão, né? Ouvir, dar feedback pra equipe, saber preparar cada um pra sua função dentro das capacidades, reservar momentos específicos para cada grupo, quem precisa descansar, quem precisa trabalhar, quem precisa dar opinião, quem precisa falar, quem precisa fazer tal coisa. Então, isso tudo é muito bom e o mais legal disso tudo são as conexões que a gente faz com o mundo corporativo. Então, após uma atividade ou durante uma atividade, tá difícil. E como que é no dia a dia? Você desiste também? Você desiste também? Mas não é só esse comentário, tá vendo isso que aconteceu? Eu vou trazer uma situação parecida com isso. Uma vez aconteceu assim, é isso aqui. Então a gente ajuda, é o que eu falei, as pessoas a pensarem no ensinamento. Não deixa só, tipo, mestre dos magos, deixa e vai embora pra cada um, vou pensar o que isso significa. Cada um tirar sua conclusão. Cada um tirar sua conclusão. A gente ajuda na construção dessa conclusão. Aí, pessoal, eu vou pedir pra Yara deixar o descritivo do Bootcamp War. Lá tem a pré-venda, não, porque ainda não abriu as vendas, vai abrir as vendas, mas deixa lá sua pré-inscrição, que fica o seu e-mail, você recebe o convite quando tiver a abertura das vagas. Provavelmente acaba bem rápido, então fica esperto dentro do teu e-mail. Serpinha, pra quem quiser te encontrar, rede social, LinkedIn, como que te acham? LinkedIn é Diego Felipe Serpa dos Santos, que é meu nome completo. E o Instagram é Diego Serpa _security. @Diego Serpa _security. Agradecer também aos patrocinadores aqui do... Já tem, né? Um iFood, trazer o patrocinador aqui. A Prime Bid. A Insider, né? A Insider. A Prime Bid. A Prime Bid, inclusive. Prime Bid, né? Tem no Ticaracati Cash, tem traz a Insider aqui também pros meninos. Tem aqui a Prime Bid. Cueca Insider. E tudo. Tem Allsafe, Prime Bid. Pô, e agradecer fortemente aí os patrocinadores do Bootcamp War, né? Sim. Também que fizeram o negócio acontecer. E toda a equipe de instrução, os alunos e aos meus sócios do Bootcamp War. Isso que a gente dividiu todos os lucros e dividendos, né? Esqueci de agradecer o Auleta. Não, o Auleta já tá convocado, cara. Tá convocado. Não, porque às vezes ele é tão automático no projeto que a gente esquece, né? Sem querer. Não, o Auleta tá convocado pra vir aqui, ó. E sabe que o Auleta tava o pessoal no comentário fala assim: é o bonzinho, o cara é um malvado, né? Achou que quem era o malvado? Eu? Você é o bonzinho e o outro. Você é a mãe. E quem for no próximo Bootcamp War, vai ter uma coisa que não vai acontecer em mais nenhum Bootcamp War. Vai ter o bando de parceiro de 01. Vai ser o 01, né? Vai ser o 01, bando. 01. Tu escapou desse, velho. Tu escapou do primeiro, o segundo tu não vai escapar. Olha, e vocês... Preparado, cara. Tá preparado? Você quer ser o 01? O último que falou que queria, você viu o que aconteceu, né? É mesmo, né? É verdade. Isso aí, então, pessoal. Então, valeu. Até a próxima quarta. Valeu. Obrigado, tchau. Abraço. Até mais. Tchau.